o horário aqui, eu não tinha me atentado. Só começou a chegar, começou a conversar. Mas a gente encurta para terminar um pouquinho antes. Eu vi que tinha que ser 18h30, estava vazio. Quer que eu dê? Quero, né? Boa noite, gente. Muito bem-vindos. Nós chamamos aqui Casa Time, tá? Então, para quem ainda não conhecia, ou teve uma oportunidade de conhecer aqui, nós chamamos também depois, agora vamos lá, assim, nosso centro de treinamento. Ao final, eu gostaria de convidá-los a conhecerem as nossas salas. Nós temos salas temáticas dos times de futebol de Curitiba, tá? Onde nós sempre trazemos nossos clientes para fechamento, para atendimento, e damos o conforto do cliente ser atendido dentro da sala do time dele. Então, aproveitem a oportunidade e ao final circulem. Tá? Eu só gostaria também de pedir, acho que até como nós está sendo gravado, qualquer pessoa que precisasse sair, utilizasse por fora, que não atrapalha aqui esse meio de campo, tanto do Rafael quanto do Douglas. Tá? E deixar bem claro que a Imobiliária Time, nós estamos desde 2014 no mercado, tá? Aberta a parcerias. Então, qualquer situação que vocês tenham, nós estamos de portas e braços abertos para que todos nós possamos ganhar dinheiro. Valeu, gente. Obrigado. Passo a bola. Maravilha. Obrigado, hein? Maravilha. Obrigado, hein? Então, a gente vai dar início aqui. O professor Rafael está num congresso ali também. Pois mas ele já vai começar a falar. Já fez a presença ali? Já fiz. Ah, então beleza. Antes da gente começar a nossa apresentação propriamente dita, eu gostaria de convidá-los novamente para participar do mês de incorporação imobiliária que eu estou fazendo lá no escritório. A gente teve na terça-feira eu e a Andressa Magalhães falando sobre captação de terrenos. Na semana que vem agora eu vou falar sobre a incorporação e os problemas que vocês têm que cercar, que vocês têm que entender, né, para cercar com o seu cliente dono do terreno ou com o próprio incorporador. Depois, dia 19, regularização imobiliária com a Andrea Barros. E no dia 26, loteamentos com a doutora Raquel Dambrowski. Todos os eventos são gratuitos. Esses vão ser lá no escritório a partir das 18h30, beleza? E aí eu queria chamar então o professor Rafael, que é meu colega de faculdade. E lá na faculdade, a gente... nós somos formados em Direito, né? Então a faculdade de Direito é uma coisa muito séria. E lá em 2002, o professor Rafael fazia lá o PowerPoint dele, e ele chegava lá e falava assim, em vez da apresentação, vamos fazer um teatro? E hoje ele dá aula, né, na Tuiuti, e ele faz lá o roda-roda com os alunos, faz um monte de palhaçada ainda. Na véspera de prova. Então, pessoal, só me apresentando, eu sou o Rafael, né? Além de trabalhar junto com o Douglas, né, eu tenho um escritório de contabilidade, né, por isso que o pessoal vai lá, não me vê tanto lá, né? Eu atendo, o Douglas é mais corretor, eu sou mais as indústrias, né? Mas eu volto e meio, ajudo ele também nas questões contábeis. Eu sou coordenador do curso de contábeis ali da Tuiuti, e além do curso eu também sou professor de Direito Societário e Direito Tributário lá, e na PUC também eu dou aula na pós de Direito Tributário. Então, a ideia hoje é mostrar para vocês a importância de ter uma PJ, né? Não só para economizar imposto, mas também para proteção patrimonial, tá? Então é contigo. Então, nosso tema vai ser contabilidade e tributação para corretores de imóveis e pejotização, tá? Eu vou começar pela parte da pejotização, que é uma coisa que ninguém sabe que mudou, tá? Então, vamos lá. Em 1943, quando surgiu a CLT, por que a CLT foi feita da forma que foi feita? Porque todo mundo trabalhava em indústria e saía para casa e não sabia se um dia ia voltar. Se a gente voltar no tempo, lá 1700 ou 1600, surgiu a primeira lei trabalhista. Essa lei proibia o trabalho de menor de 8 anos de idade por mais de 12 horas. Tá? Então veja como a gente evoluiu. Então, como a primeira lei foi para que não trabalhasse mais do que 12 horas, beleza? Aí o que aconteceu? Lá na Constituição de 88, a Constituição ela mudou
o paradigma da sociedade. Por quê? Antes a gente tinha um viés que ou você é empregado ou você é patrão. Você não tinha muito a possibilidade de fazer outras coisas, tá? Na Constituição, eles privilegiaram o que a gente chama de liberdade econômica. O que é isso? O Estado não pode mandar em você, então você tem direito à autonomia. Então, tão consagrado quanto o artigo 7º, que fala dos direitos trabalhistas, também tem a proteção à autonomia de vontade, ao empreendedorismo, tá? Em 2006, o pessoal falava nas últimas eleições que se mudar o governo, vão acabar com o MEI, né? O MEI surgiu lá em 2006, uma lei de 2006 que entrou em vigor em 2008. Então, quer dizer, em plena era, né, do Lula presidente, então não tem nenhum problema em você ter um governo mais à esquerda ou mais à direita. Ambos privilegiam a liberdade, tá? A autonomia da vontade das partes. Aí o que aconteceu? Então veio lá em 2006 e falou o seguinte, olha, vamos regularizar então quem está meio fora do negócio e vamos dar para ele lá um CNPJ, beleza? Antes disso, em 2002, criou o que a gente chama lá da lei do artista. O que acontece? Como que a Globo vai colocar uma CLT no Roberto Carlos? Né? Então eles fizeram o seguinte, bom, tem algumas funções, alguns cargos que eu vou admitir não ter vínculo de emprego, né? Então o movimento começou lá em 2002 para eclodir em 2008. O atual entendimento da STF sobre o vínculo de emprego, eu escrevia nas defesas do Banco BMG desde 2005. Então o rebate, a tese não é novo, né? A gente já vem há mais de 15 anos falando disso. Lá em 2018, então, né, só para contextualizar, qual que é a diferença, então, de você trabalhar como PJ e como pessoa física, tá? Pro juiz, né, trabalhista, ele entendia o seguinte, que se você tiver lá preenchido os requisitos do artigo 3º da CLT, pessoalidade, subordinação e pagamento de salário, tem vínculo de emprego. Quem aqui é casado? Eu sou casado, então eu tenho pessoalidade, né? Eu tenho subordinação jurídica, minha mulher que manda em mim. Então eu poderia muito bem pedir um vínculo de emprego com ela, não é verdade? Não é verdade, por quê? Porque daí quem manda lá vai ser o direito de família. Né? Então a gente tem lá no Código Civil que fala sobre os regimes de casamento, beleza? Então foi se entendendo que existem outras coisas que não só o direito do trabalho, tá? Mas a linha é muito tênue, porque eu consigo argumentar com vocês que tudo dá vínculo de emprego. Porque em todas tudo que você olha, por exemplo, vocês vêm aqui numa palestra. Vocês estão recebendo alguma coisa? Vocês não estão recebendo nada. Mas eu estou aprendendo a fazer a palestra. Digamos que daqui, eu ganho algum valor. Vocês poderiam falar assim, olha, eu quero uma parte aí porque eu te ajudei a você virar um palestrante, por exemplo. Beleza, então se vocês têm uma remuneração, então vai ter vínculo de emprego. O juiz do trabalho, durante décadas, ele fazia o quê? Qualquer coisinha que se assemelhava ao vínculo de emprego, vínculo de emprego. E aí causou um caos na sociedade, fazendo que as empresas não sabiam se o cara era um parceiro ou se ele era um funcionário. Perfeito? Lá, então, como eu falei, em 2005, eles estavam finalizando a questão do MEI. Em 2008 passou a valer e de lá para cá só vem aumentado. A cada tempo eles aumentam lá a quantidade de profissões que são abarcadas pelo MEI. Corretor de imóveis está excluído do MEI, mas a sua secretária, o seu filmmaker, para quem é tiktokerzinho igual eu, um parceiro qualquer, pode ser, sei lá, um cara que faz a limpeza dos imóveis que você aluga, alguém que vai te prestar algum tipo de serviço de forma contínua, por exemplo, você vai fazer um contato com um pintor. Esse pintor pode ser um meio da sua imobiliária. O que vai diferenciar, tá? Para que ninguém duvide e para que os juízes briguem comigo nas audiências da semana que vem. Se você não precarizar o trabalho, pode ser
MEI. O corretor não, tá? Mas se você não precarizar o trabalho, pode ser MEI. O que é precarizar o trabalho? Imagine que vocês queiram montar uma carvoaria. Carvoaria é legal, né? Vai lá, o pessoal fazer churrasco, precisa do carvão. Existe uma série de regramentos jurídicos trabalhistas que falam que esse cara tem que ter essa e essa condição, EPI, jornada, aposentadoria especial. Se você fizer um contrato de prestação de serviço com ele, que você atenda a todos esses requisitos, a todos esses comandos legais, luva, máscara, a tudo, ele poderia ser uma pessoa jurídica, não precisaria ser um funcionário. O que não pode fazer? Precarizar o trabalho. Como aqui, e na maioria dos cargos hoje são na prestação de serviço, então eu tenho lá uma secretária, uma pessoa que edita vídeos. Essa pessoa, ela não precisa, ou por exemplo, lá no departamento de cobrança, alguém que vai fazer cobrança para o imobiliário. Eu não preciso ter aquilo que a gente chama de um funcionário. Por quê? Eu tenho que pegar lá a convenção coletiva de trabalho dele, ver se ele fosse empregado, quanto que ele iria receber e pagar mais do que isso. Então imagine a seguinte hipótese. Lá a gente tem o Sindasp aqui, que cuida do pessoal do escritório. Salvo engano, ou salvo quando você for ver esse vídeo, o piso da categoria deles lá é R$ 1.887,30 centavos, tá? Quando você tem uma categoria regulamentada, todo mundo ganha o piso. Ninguém ganha mais do que isso. Então, dane-se o seu talento. Você vai entrar numa empresa tendo um piso salarial. Ah, mas eu dou mais para a empresa. Dane-se, por quê? Porque tem um monte de gente que quer trabalhar nesse lugar, dessa forma, e vai ter lá aquele piso. Aí você vai ter lá prêmios e bônus que você vai ter uma receita um pouquinho maior. Mas a base vai ser a mesma. Então, para você fazer um cálculo, se você está ou não prejudicando, né, o trabalhador, esse teu colaborador, o que você tem que fazer? Pega lá a base da categoria, multiplica por 12, pega o FGTS, o INSS, as férias, o aviso prévio e vê quanto que dá. Numa conta de padeiro, se a pessoa trabalhar 10 meses numa empresa, ela receberia R$ 19.300, tá? Como CLT. Então, se você trabalhar 10 meses vinculado ao Sindasp e for mandado embora sem justa causa, R$19.300 e R$600. Se você tiver um contrato PJ e receber R$ 2.400 por mês, você vai ter oferido ao final desse tempo 22 mil e tarará. 10 meses. Porque você tem que descontar a contribuição, né, que você vai ter que recolher. Então, dá lá R$80 por mês, vezes 10, R$800. Então, dá 23.200. Quem que você prefere? A porta 1, na qual você vai trabalhar e vai receber 19 mil, ou a porta 2, que você vai receber 23 mil. Aí o pessoal fala para mim assim, mas e a garantia do emprego? E a estabilidade? Quem é um pouquinho mais velho, estava trabalhando lá em 2008, viu que a Grécia mandou 100 mil trabalhadores concursados com estabilidade embora. Por quê? Porque o Estado quebrou. Então, quando o Estado quebra, ele manda embora até o funcionário público. Em 2009, ele subiu esse número para 1 milhão de pessoas. Então, eu gosto muito de economia, eu acho que a melhor estabilidade que existe é o dinheiro na conta. Pré-pandemia, o pessoal da área de economia e contabilidade falava que você tinha que ter 6 meses de conta paga para que você tivesse algum tipo de estabilidade. Pós-pandemia, a gente recalculou isso para 5 anos. Né? Então, tá bem fácil. Se você quiser saber se você tem estabilidade, você tem que pegar a tua remuneração, multiplicar por 5 anos, e aí, lógico, né, o Michel vai falar que tá errado, porque você tem que incluir as valorizações do dinheiro e tal, mas na nossa conta de padeiro aqui... Bem objetivo. 5 anos estaria suficiente. Então, se você ganha lá 10 mil por mês, você tem que ter 600 mil na poupança ou numa liquidez diária para que você possa falar, tenho estabilidade. Né? Qual que é a chance de você oferir isso como PJ? É pequena. Como CLT, é impossível. Né? Com certeza é impossível você juntar 600 mil reais como CLT.
tá? Num período tão curto, beleza? Aí, o que a gente tem que pensar enquanto empregador, né? Olha, eu tenho que tomar cuidado ali para não controlar o horário de trabalho dele. Verdade isso ou mentira? Verdade? Mentira. Por quê? Porque a liberdade econômica é o seguinte, você faz o que você quiser da sua vida. Então, se você for trabalhar para mim no escritório, eu vou sentar com você e falar o seguinte, olha, CLT você ganharia 20 mil por ano. Como PJ, você vai ganhar 30. Você quer ou não? Você vai falar, não, não quero. Aí eu falo, beleza, então a gente não contrata a CLT, tchau mesmo. Ah, eu quero. Beleza, então a gente contrata como PJ. Aí vai dar um nó na cabeça de vocês, mas é só para fazer de conta que eu sou inteligente, tá? O que acontece? Tem lá o tema de repercussão geral 725 e ação direta ação de descumprimento do preceito fundamental 324, que lá em 2018 falaram o quê? Você pode contratar em qualquer etapa da organização alguém que não seja funcionário. Lá na jurisprudência eles entendiam o seguinte: subordinação estrutural. O CEO da empresa é o dono, aí embaixo dele tem o diretor nacional, que é um PJ, embaixo dele eu tenho um CLT, embaixo dele eu tenho um PJ, embaixo dele eu tenho um CLT. Posso fazer isso ou não? Pode fazer, não tem problema nenhum. Desde que você não precarize o trabalho. Entendeu? A regra de ouro é a precarização. Precarização é o seguinte, você no escritório, você tem que ganhar mais do que se fosse CLT. Na carvoaria, você tem que ter todos os direitos. Então imagine o seguinte, aqui a gente está numa imobiliária e a gente atende lá, além da área imobiliária, também, na área imobiliária ainda, a construção civil. Na construção civil, não sei se vocês corretores sabem, mas eles têm uma coisa que ninguém tem. Nenhuma categoria tem a benesse dos pedreiros, que é o quê? 2 pães e um café com leite de manhã. Isso é sagrado, está lá na convenção coletiva de trabalho deles. Então, se você contratar, por exemplo, um trabalhador MEI para a construção civil, você deve resguardar a ele o direito aos 2 pães e o café com leite. Se for um pão só, o sindicato pode vir e brigar com você, por mais que o pedreiro esteja gordo que nem eu. Mas o pedreiro, eu vi que ele só pode ser MEI se ele trabalhar até 2 dias por semana. É tudo lenda urbana. Se ele Tá? trabalhar todos os dias, ele tem subordinação. Não, veja só, não interessa se ele tem subordinação ou não. Eu posso contratar você para trabalhar no meu escritório, para fazer os meus contratos. Eu posso chegar e todo dia brigar com você. Se você ganhar mais do que na CLT, você pode se defender do vínculo. Tá? Por que isso? Porque, que aí é a parte que é complexa da apresentação, mas ela é bem curtinha, mas é necessária. Antigamente, essa ação do prestador de serviço, ela era discutida na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, o juiz lia o seguinte, artigo 2º e 3º da CLT e o artigo 9º. Então, pode ser considerado empregador aquela pessoa que exerce a atividade empresária e vai ser empregado aquele que tem subordinação, pessoalidade e onerosidade, e não eventualidade. Beleza? Quando fala de 2 dias a semana, você está falando de não eventualidade. Tem um caso lá muito antigo que o meu cliente tomou um vínculo de emprego por uma diarista que trabalhava 2 vezes na semana por décadas, né? Foram 8 anos. Mas era toda terça e toda quinta. Então, ali ele entendeu que havia essa habitualidade e por isso ele deu o vínculo. Tá? Por quê? Porque o norte, a cabeça era outra. Não tinha ainda o juiz do trabalho entendido o que disse a Constituição. A Constituição foi o seguinte, liberdade econômica. Não é liberdade para dentro da cabeça, isso é outra coisa. Tá? Liberdade econômica. Então, lá em 2018, no dia 30 de agosto, se eu não me engano, o Roberto Barroso falou o seguinte, que se você não precarizar, não tem vínculo de emprego. Porque a Lopes fechou, porque É. um monte de corretor contra Data máxima vênia, inclusive, eu tenho 3 processos por corretores contra, né, a antecessora.
Inclusive eu falei na última palestra, vocês me devem 300 mil, me devem ainda, eu posso mostrar o processo, então não tem problema nenhum. Mas por quê? Porque o entendimento era diferente, tá? Porque essa ação ela era discutida na seara trabalhista. E para o juiz do trabalho, o que interessa é pessoalidade e subordinação jurídica. Agora, lá desde 2018, tá? Já faz mais de 5 anos, eles, não mudou a lei, mudou o entendimento. E o entendimento agora é o seguinte, que o juiz civil, porque o contrato de prestação de serviço é um contrato que está no Código Civil, a partir do artigo 593. Lá vai falar o que é prestação de serviço, beleza? E aí o que aconteceu? O STF falou o seguinte, os processos que discutem vínculo de emprego, mas que são precedidos por contratos de prestação de serviço, devem primeiro ter esse contrato analisado no cível, porque a competência, tem uma coisa de competência, você vai lá e faz a locação. Você alugou o imóvel lá em São José dos Pinhais, você pode entrar com ação de despejo em Curitiba? Não pode, competência territorial, tem que ser lá em São José. Aí o que o STF entendeu? Que o contrato de natureza civil, porque está previsto no 593 e seguintes do Código Civil, não pode ser anulado pelo juiz do trabalho. Por quê? Porque ele é burro? Não, porque ele é incompetente, né? Então você pode chamar o juiz de incompetente, não tem problema nenhum. É do jogo. Então o juiz do trabalho hoje, ele é incompetente para conhecer de causas cíveis. O contrato de prestação de serviço tem uma natureza civil, então é o juiz civil que deve anular. Aí, beleza, você vai lá e senta com o juiz civil. Eu acho tão bonitinho os advogados que só fazem a área trabalhista. Eles fazem o seguinte, chega lá no juiz civil e fala assim, o contrato é nulo porque tem pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica. O juiz civil sabe o que é pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica? Ele não faz a menor ideia do que seja. Por quê? Porque para você anular um contrato no civil, e serve para o contrato de trabalho, serve para o contrato de locação, serve para o contrato de compra e venda, tem que haver uma coisa chamada erro. Então, pense o seguinte, eu vou lá e eu anuncio uma vaga de advogado CLT no meu escritório, beleza? Aí, digamos que o professor Rafael não fosse meu sócio, ele fala assim, opa, legal essa vaga aqui. Ele vai lá na vaga, eu falo, beleza, tal, show de bola, você começa amanhã, a gente combina lá o pagamento, show, beleza. Aí, quando dá 30 dias, eu falo para ele assim, me imita a sua nota. Ele, não, mas eu achei que era CLT. Aí ele falou, não, é nota, quero nota. Aí a gente discute, ele vai e entra com um processo na vara civil e fala que houve um erro, que ele foi induzido a fazer um contrato PJ, mas ele queria um contrato trabalhista. Ele, com certeza absoluta, ganharia esse processo. O que não pode foi o que o ministro Alexandre de Moraes fez um vídeo que viralizou agora essa semana, é o seguinte, ele vem, dá uma de João sem braço, fica lá 10 anos recebendo uma fortuna como PJ, porque o PJ ganha, na média, 25% a mais do que o seletista, ele fica lá ganhando esse dinheiro, aí depois ele vai, sai do escritório e entra com o processo trabalhista e fala assim, olha, eu fui enganado. Eu vou falar aqui pro Instagram, peraí. Eu fui enganado a minha vida inteira. Pode fazer isso? Não. Não pode. Por quê? Porque o juiz civil, ele é muito mais pragmático. É cara crachá. Então, você assinou o contrato? Assinei. Você sabe ler? Sei. Por que você está procurando 10 anos depois? Porque você vai ter uma vantagem desproporcional. Então o juiz civil fala assim, de jeito nenhum. Eu não me apresentei no começo de propósito. Porque isso que eu estou falando para vocês é uma tese jurídica de um advogado que atua nessa área. Se você falar com um advogado do sindicato, ele vai falar que eu sou louco, mas eu já tenho um monte de processo contra ele e a maioria eu ganhei. Mas ele vai falar que eu sou louco, tá? Se você mandar isso para um juiz do trabalho, ele vai falar que eu sou louco, mas o STF tem dado reiteradas decisões nesse sentido, tá? Aí a gente cai aqui naquela mesma máxima que eu falei no curso de Direito de Locações, que é o quê? O número de pessoas que entram com ação é muito pequeno. Então, na Justiça do Trabalho tem a mesma regra lá de locações. 3 a cada 1000 entram com o processo. E aí você tem que deixar muito claro, por exemplo, Douglas, eu quero então seguir nessa linha. Você tem que fazer o quê? Pegar uma contabilidade especializada, pegar um histórico especializado e fazer uma análise e ver se
O jeito com que vocês trabalham se amolda a isso. O que você está disposto a pagar se amolda a isso. E aí você tem alguns requisitos que são bem legais para você não cair num problema. Que é o quê? Faz o contrato de prestação de serviço antes da pessoa começar a trabalhar. Chegou no dia 30, pede para a pessoa emitir a nota, recebe a nota e aí ela vai e você paga a nota. Se você fizer cachorro, cambalacho, jeitão, não fiz contrato, não pedi nota, estou pagando a pessoa física, você está ferrado, vai dar vínculo de emprego, seguramente. Então, todas as decisões que vocês verem no Jus Brasil e nos portais afora, são em qual sentido? A pessoa não tinha a documentação mínima para sair do vínculo. Então, ela falou, não, aqui vai ser PJ, mas não fez o PJ, não pagou na conta PJ e não emitiu nota. Aí não tem jeito, aí vai ter o vínculo de emprego assegurado. E é bom que tenha. Por quê? Qual que é a diferença de você atuar como PJ e você atuar como pessoa física, tá? A diferença maior é o seguinte, você pode gastar mensalmente o FGTS e você vai ter uma proteção ao INSS que o professor Rafael vai falar daqui a pouco. Se você tem a CLT, a carteira de trabalho assinada, você vai receber lá, digamos que você foi lá e turpicou, caiu, bateu a cabeça e ficou inválido. Você vai se encostar no INSS, como a gente gosta de falar. Se você tiver um CNPJ e for um MEI, você tem uma proteção também do INSS. Tem lá os requisitos, você tem que ter algum tempo com a empresa aberta, e você vai receber lá o equivalente a um salário mínimo. Se você emitir 5 mil de nota por mês, você só vai receber sobre o salário mínimo. Por isso você tem que fazer um planejamento para contratar mês, por exemplo. O corretor de imóveis, ele vai ter que fazer o quê? Além de abrir o CNPJ, também pagar um prolabore. Então ele vai contribuir com o INSS através desse prolabore. Nessa parte da apresentação, ficou alguma dúvida? Certeza? Mas o corretor de imóveis não abriu o processo, não é porque não tinha carteira de trabalho, é porque ele era subordinado à imobiliária, tinha um horário para fazer, tinha que seguir tabela, então, e não podia trabalhar para concorrente. Qual que é o detalhe disso? E daí ele ganhava um salário por mês ou ele ganhava... nada. Se ele... Aí era escravidão, na verdade. Veja só, os clientes que eu tive, na época, o entendimento era esse, que você tinha pessoalidade, subordinação, você tinha vínculo de emprego. Tanto que a gente ganhou o vínculo de emprego porque a gente juntou o cronograma de horário, né? Então, aí você tinha na época o vínculo de emprego, mas agora mudou o entendimento. Agora, mesmo com isso, eu consigo defender que não vai ter vínculo, entendeu? Por quê? Porque daí você vai ganhar mais. Agora, se você não tiver resguardado no mínimo, né, um salário mínimo, aí você pode ter lá o vínculo de emprego, tá? Essa é a grande questão. E aí, como você trabalha como autônomo PJ, você tem que pensar no ano, né? Tudo bem, é normal de ficar 2, 3 meses sem vender. Só que se você vender lá 100 mil no ano, você vai extrapolar em muito o piso lá, né, ético da categoria. Nem sei se o seu corretor tem piso ético, mas deve ser 3 mil reais, digamos. Então, se chegar no final do ano lá e você não atingir pelo menos 36 mil reais, você poderia pleitear um vínculo com a tua imobiliária. Tá. É o seguinte, a pessoa é MEI. Todo dia no meu escritório, de segunda a sexta, na rua tal, trabalha das 9 às 17. Das 8 às 17. Aí depois ela entra como dizendo que ela estava todo dia naquele local que ali é vínculo de emprego. Isso não existe mais? Então, isso não existe mais. A pergunta foi o quê? A pessoa vai lá de segunda a sexta, das 9 às 5, das 9 às 6, e ela fica um tempo na empresa, depois ela sai e entra pedindo vínculo de emprego. O que eu falei? O juiz que vai conhecer esse processo não é o juiz do trabalho, porque para ele, em regra, tem o vínculo até, tá? Mas o que vai acontecer? Isso vai ser decidido no juiz civil. E para o juiz civil, o que manda é a pessoa ser alfabetizada ou não, saber ler ou não, e ter sido enganada ou não. Entendeu? Então, assim, se você lá no teu anúncio, eu sempre falo para os empresários, um dos documentos mais importantes que existe para a Justiça do Trabalho é a oferta de emprego. Se você tiver uma oferta lá, salário a combinar, por exemplo, o cara vai lá e entra com a ação um mês depois e fala assim, não,
combinou comigo 10 mil reais por mês, eu ganhei só 1.000. Como é que você prova que no dia que você fez a entrevista não foi essa a proposta? Porque, em regra, a empresa assina a carteira de trabalho depois da data. E o cara, como a carteira hoje é digital, ele não vai nem ver. Olha que pepino. Então, quanto mais transparente e ético nós formos, melhor. Eu acho que oferta de emprego é uma coisa séria. Então você tem que colocar lá, olha, vai ser X, vai ser PJ e tudo bem. Quando que ela ganharia ação no teu caso? Se você pagar para ela no espaço de tempo menos do que ela ganharia como CLT. Porque aí você está precarizando o trabalho. Entendeu? Eu gosto de usar o exemplo do Uber. Tem um Uber que ganha 8 mil reais por mês. O cara trabalha 16 horas por dia. É um trabalho desumano? É desumano. Coitado dele. Vai então trabalhar no escritório de advocacia lá, que registra alguém como CLT, para ganhar R$ 1.900. Por que o Uber 16 horas por dia não está precarizado? Porque se ele trabalhasse 8 horas, ele ganharia 4 mil. Se ele trabalhasse 2 horas, ele ganharia 2 mil. O que o governo pensa como salário mínimo nacional? 1.412. Então, não há precarização. Eu não conheço, desculpem, tá? Um empresário hoje que trabalhe menos do que 12 horas por dia. Né? Eu, no escritório, quem aqui é meu cliente, eu estou nos grupos, sabe que 5 horas da manhã eu começo a responder, só não respondo quando eu estou na live. E tem a hora que eu desmaio de sono lá, 10, 11 horas, é a hora que eu termino. Então, trabalhar não mata ninguém, tá? O que mata é a CLT 8 horas, isso mata. Por quê? Mata o cara que ele não consegue desenvolver, ele não consegue fazer um curso, ele não consegue ascender na carreira. E só para dar mais uma provocada nos advogados trabalhistas, outro dia eu falei isso lá, o pessoal ficou bravo comigo. Falou assim, não, porque você fica defendendo e tal. Eu falei assim, doutor, quantos anos você tem de carteira assinada? O advogado mais famoso de Curitiba. Dele, eu falei, então, isso é bom porque você não tem a tua carteira assinada. Né? Você nunca vai ver alguém que defenda a carteira assinada com a carteira assinada, beleza? Então, muito cuidado. Agora, vamos passar para a parte mais legal da apresentação. Professor, vamos lá. Manda ver. Pessoal, então só para fechar, só um pouquinho, quebrou aqui. Agora, para fechar essa parte do Douglas, né, que ele falou com relação à mudança do entendimento do STF, tem uma notícia nova dessa semana. Tá? Primeiro, qual que é a ideia do Supremo hoje? Existe uma palestra do Roberto Barroso, semana passada inclusive. Ele falou, o Brasil tem um problema de excesso de várias ações, área tributária e trabalhista. Tá? Então o que acontece? Essa forma paternalista do Estado ver o cidadão está acabando cada vez mais. Por exemplo, antigamente você entrava com uma ação pedindo remédio e conseguia. Hoje é muito difícil. Entra no Google, decisão de ontem. O que muda com a decisão do STF sobre CLT para servidor público? Coloca lá. Supremo validou a flexibilização do formato de contratação de servidores, prática que pode beneficiar a administração pública e traz menos estabilidade para o trabalhador. Por que eles fizeram isso? Porque assim, ó, o entendimento agora é tirar direito do trabalhador, deixar uma forma mais flexível, como funciona em outros países, né? Como funciona na China, nos Estados Unidos, no Japão, né? Entende? Porque são países mais industrializados, tá? Então, essa visão paternalista, ela está acabando. Hoje, por exemplo, como que funciona nos Estados Unidos? O Estado tem isso de arrecadação de imposto e tem isso de folha de pagamento. Por que os Estados Unidos nunca quebra em crise que nem o Brasil está procurando dinheiro para pagar as contas? Sabe por que os Estados Unidos nunca quebra? Porque assim, ó, eles arrecadam isso e eles têm isso de folha. Entrou a pandemia, caiu a arrecadação por aqui, a folha está aqui. O que eles fazem no dia seguinte nos Estados Unidos? Aumenta a moeda. Não, eles mandam todo mundo para casa. Demite 100%. Você pode mandar todos os servidores para casa. Esse mês fecha o INSS. A partir de agora não tem mais análise. Primeiro que nem tem previdência pública lá. Fecha o departamento tal ambiental, todo mundo vai ficar em casa. Ah, mas aí não vai ter análise? Não vai. No Brasil a gente não pode fazer isso. Por isso que o Brasil vive entrando em crise. O Brasil tem um funcionário público que ele é estável, né, e tem arrecadação. Se cai a arrecadação, o Brasil tem que continuar pagando o funcionário público? Tem. Daí sabe o que acontece? Ele vai acumulando dívida. Daí na hora que a arrecadação sobe, que nem está subindo agora,
volta a pagar o funcionário público, que nunca parou de pagar, só que volta a pagar a dívida que ficou estocada. Em algum momento a gente sabe que vai entrar uma outra crise. A gente vai ter terminado de pagar essa dívida ou não? O Brasil é um país que é organizado para viver em dívida. Por causa desses direitos, entende? Que toda vez que ele cai a arrecadação, começa a estocar dívida, porque tem que fazer dívida e pagar o funcionário. Na hora que vai pagar a dívida, entra uma nova crise e começa de volta. O governo do Brasil nem é funcionário. Decisão no Brasil, fora dos Estados Unidos não tem. Público, É. né? Ó, a decisão de ontem. Funcionário público provavelmente, a partir de agora, vai ser contratado CLT também. Por quê? Se tiver uma crise, manda para casa. Mas já tem, né? Ele tem, alguns têm, né? Por exemplo, algumas empresas sim, mas a maior parte dos servidores não. Né? Por exemplo, no judiciário não tem ninguém CLT. Então, existe uma tendência de flexibilização. Então, essa decisão de ontem, ela vem mais ainda para reforçar o que o Douglas acabou de falar. Pode falar, senhor. Em PJ talvez também? Então, não, PJ, vamos comentar, não sei. Acho que passou, já tem contratação de prestação de serviço. Por exemplo, estou aqui na sede da prefeitura. As pessoas que prestam serviço, o pintor, esse pessoal, sim. Eu não sei internamente se vai poder. Tá? E agora vamos entrar no tema. Por que eu abro uma empresa? O que é uma empresa, pessoal? Alguém pode falar, eu tenho uma empresa. Venha. Bom. Como é que tá o senhor? Beleza. Tudo certo. Né? Por que eu abro uma empresa, pessoal? Né? Você vai pensar, eu abro uma empresa para pagar menos imposto. Será que essa é a ideia de empresa? Né? Em outros lugares no mundo, empresa paga mais imposto que pessoa física. Por que as pessoas abrem uma empresa lá então que se não tem benefício de pagar imposto? A ideia principal de empresa qual é? É o risco. Por quê? Vocês corretores, né? Vamos fazer de conta que a gente vai abrir uma barraquinha de cachorro-quente. A gente abriu a barraquinha de cachorro-quente aqui do outro lado da rua. Né? Pegamos o acerto do serviço e abrimos na pessoa física. Compramos uma barraquinha de cachorro-quente e gastamos 5 mil. Tá? Certo dia, por azar, uma das vinas que a gente pegou em promoção no mercado passou do ponto. E um dos nossos clientes ficou bem mal. Foi para o hospital, gastou 40 mil em tratamento. Né? Quase bateu as botas. Né? Ele vai entrar com uma ação contra quem? Contra a gente. Outra pergunta. O tratamento dele custou 40 mil. A nossa estrutura aqui custa 5. Na hora que ele penhorar e vender a barraquinha do cachorro-quente, para onde que ele vai buscar mais patrimônio? O meu patrimônio pessoal. Vai penhorar o meu carro, a minha casa, tá? Ele vai para cima dos bens pessoais. Então, por que alguém criou uma indústria? Outro exemplo. Vamos abrir uma barraquinha de cachorro-quente, só que ao invés de fazer isso, nós vamos abrir uma pessoa jurídica. Já imaginem vocês com um cliente chato lá querendo encrencar pro lado de vocês. Né? Vamos abrir a barraquinha do cachorro-quente. Só que é uma pessoa jurídica. Dogão da frente da Time, limitada. Aquele limitada significa responsabilidade limitada ao quê? Ao patrimônio da empresa. Colocamos 5 mil na empresa. O cara é azarado. Foi lá, comeu, ficou doente, teve que gastar 40 mil no tratamento e entrou com uma ação. Vai processar quem? A empresa. Vai para cima do bem pessoal do sócio? Não vai. Isso que é o principal de empresa. A empresa não é só pagar menos imposto. Opa, senhor. Mas aí a desconsideração da pessoa jurídica. Boa pergunta. A gente está entrando justamente nesses temas do STF. Por exemplo, se provar que você, para desconsiderar a personalidade jurídica, pessoal, só contextualizando, se você tem uma empresa, que em tese o risco para na empresa, né? Antes, lembra que eu falei, o STF, eu acho que tá ruim isso aqui. Fala tá assim, dando tilt, vamos trocar. Antes, qual que era a ideia? Por qualquer motivo no Brasil, desconsiderava a personalidade jurídica. Ficou devendo alguma coisa, quebra a personalidade da empresa limitada e vai para cima do patrimônio do sócio. Como eu falei, o STF está cada vez menos, né, benevolente com esses cenários. Hoje, para você quebrar a personalidade jurídica, só se provar que você de fato agiu em fraude, né, querendo fraudar com essa empresa. Ou para eu abrir um cachorro-quente com capital social lá em cima, não coloquei dinheiro porque eu ia fazer um empréstimo e ia assumir. E isso quebra. Mas se você, por azar, teve um produto que não
Você não teve culpa que o produto estava estragado. Você comprou no mercado, colocou para rodar ali no cachorro quente e um cliente ficou doente. Você não cometeu nenhum ato fraudulento que vai levar à desconsideração da personalidade jurídica. E cada vez mais os tribunais não estão mais desconsiderando a personalidade. Opa. Na verdade é o seguinte, tem uma questão que é fundamental, que em 2019 surgiu a Lei de Liberdade Econômica, tá? Lá na Lei de Liberdade Econômica, inverteu-se o polo. Antes, você estava pré-estabelecido que você tinha fraudado. Imagine o seguinte, eu tenho lá o escritório de advocacia, o café e o podcast. Aí, eu convido a Adriana para ir lá no podcast. Ela chega lá no podcast, eu falo assim, corretor é tudo retardado, não gosto de corretor, não sei o quê, sei lá, sua mãe é feia, ela se sente ofendida. Aí ela vai e me processa e ganha R$1 milhão de indenização. O que o meu escritório de advocacia e o meu bar tem a ver com o podcast? Nada. Então, a gente não vai falar hoje sobre blindagem patrimonial, mas a ideia do CNPJ é justamente esse. Eu vou perder o podcast, né? Vai ser dissolvido lá para pagar as dívidas, mas a minha pessoa física e os meus outros negócios ficam perfeitamente preservados. Qual seria a exceção? Eu vou lá no Itaú com o podcast, contrato R$1 milhão, passo via Pix para a conta do escritório, aí vou lá e compro um prédio, compro uma casa para ter acesso ao escritório. Aí então eu tenho uma nítida fraude contra o balancete, né, contra o meu patrimônio. Então nesse caso a gente perderia. Tá. Vamos lá. Então, pessoal, a ideia de empresa, mais do que economizar imposto, é você se proteger. Por que eu digo? Você tem um negócio, dependendo do contexto que vocês tiverem, né, do risco que vocês tiverem, vocês mesmos vão avaliar, eu não gostaria que o meu patrimônio pessoal participasse desse cenário, é perigoso. Em outra hipótese, às vezes, nesse aqui é tranquilo, é uma vez ou outra, eu acho que não justificaria o custo de abrir uma empresa. Tá? E agora com relação à parte fiscal, pessoal. Esse aqui é um primeiro slide, né, com relação ao tributo. Né? Eu sei que quando a gente faz a declaração tem desconto de mensalidade, de gastos com saúde e tudo mais. Mas de uma forma geral, vocês estão trabalhando lá e ganharam uma renda na pessoa física. Alíquotas do imposto de renda. Tabela progressiva. Começa no isento até 2 salários, 7,5, 15, 22,5, 27,5 quando você está acima de 4.664. 27,5 no CPF. No CPF. E daí eu pergunto, será que na empresa é maior ou é menor? Menor. Deixa eu pular um slide, depois eu volto aqui. Né? Se nós optássemos, né, vamos abrir uma empresa. Qual o regime fiscal que eu posso abrir uma empresa? Primeiro, existe o regime societário, vai ser uma empresa limitada, tá? Que é a responsabilidade é limitada. E a forma de tributação é o Simples Nacional. Simples Nacional. No Simples Nacional ele funciona de acordo com essa tabela aqui, ó, né? Que é por faixas de faturamento anual. Se você fatura até 180 mil nos últimos 12 meses, a tua alíquota é 6%. 6%. Entende? Daí você fala, poxa, mas vai ter o gasto de ter uma empresa. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. O gasto de fazer uma empresa. Eu pegar uma calculadora aqui, faz de conta que eu faturei 180 mil, eu estou na primeira faixa ali. 27,5%, 49 mil. Agora, se eu tiver no Simples Nacional, 10 mil. De 49 vai cair para 10 mil a minha tributação na empresa. Mesmo o escritório cobrando, sei lá, meio salário mínimo, vai sair mais barato do que vocês continuarem na pessoa física. Tá? Fora que vocês ainda ganham de brinde o quê? A proteção do patrimônio pessoal. Se porventura aparecer um cara e falar assim, poxa vida, mas você me vendeu um imóvel que tem esse problema. Eu vou entrar a ajuizar uma ação para que você faça o conserto dele. Está no patrimônio da empresa. O patrimônio da empresa muitas vezes, no caso aqui, é bem pequeno, né? Porque vocês não precisam ter uma sede própria, né? Vocês não precisam ter digamos assim, um time de pessoal trabalhando com vocês.
Então acaba que é uma empresa bem tranquila. Ela é mais uma empresa para vocês se protegerem mesmo. Tá? E olha, vejam só. De 180 a 360, 11,20. 360 a 720, 13. 720 até 1.800, 16. Pessoal, tem mais para frente aqui também, mas ele cortou só para não ficar tão prolixo. Mas é exatamente nesse contexto. Vocês já perceberam que na faixa de 180, né, para chegar no 27 na pessoa física, mais de 4.600 já está. Né? Na empresa, aqui até na faixa de 1.800.000 você não está no 27,5 ainda. Não está no 27. Chega até 4,8. 4,8 simples. Daí tem mais faixas aqui, tem mais faixas aqui. Tem mais faixas. Eu coloquei essa aqui que é, de certa forma, a maior parte das pessoas elas ficam nessas primeiras aqui. Tá? Então essa é a tabela do Simples Nacional. Anexo 3. Anexo 3. Tá. Vamos voltar. Opa! Então, como nós falamos, proteção, risco, bens pessoais. Dentro de uma empresa, você, de certa forma, protege o seu patrimônio. Tá? Vai estar tudo dentro de uma pessoa jurídica, aquilo que é com relação, e a tua casa, o teu carro, né? Eventualmente tem uma casa na praia, uma chácara, isso daí não vai, de certa forma, conversar com o risco do negócio. É importante isso? Bem importante. Por quê? Porque agora pensando numa coisa bem pessoal, poxa, é a família de vocês. Não é à toa que, dependendo do cenário, a gente lá no escritório que trabalha com empresa, por exemplo, o que às vezes a pessoa está endividada, percebe que a empresa vai falir, o que ele faz? Separa, transfere todos os bens para um dos cônjuges, na hora que a execução vai para cima não encontra bem pessoal. Né? Então, tudo esse cenário toda essa cenário de societário de empresa é justamente para proteção patrimonial. Aquela tabela ali, ela já existia em 2015, os mesmos alíquotas e os mesmos valores. Por que esses caras não... Não vai aumentar, não vai. Não vai. Eles não atualizam. Mas não vai atualizar. É porque assim, ó, cenário, como que funciona? Né? Que nem o pessoal fica falando a nova tabela do MEI. Daí uma coisa que a gente fala, né, dessa alíquota simplificada, né, que é alíquotas menores. A carga tributária no Brasil ela é alta, mas ela é alta para empresa grande. Para empresa pequena não é tão alta. Para a gente acaba sendo alto por quê? Quando você vai comprar o computador, a empresa que vendeu esse computador é uma carga alta. Quando você vai comprar uma bolsa, a empresa que vendeu a bolsa, ela de fato paga uma carga alta. Então a gente acaba sendo onerado também. Mas as pequenas empresas, elas não são tão tributadas. E a gente tem até 4,8 para ter uma carga do Simples. Pergunto, fora do Brasil, é comum regime simplificado que vai até 4,8? Não é. Na Europa, sabe qual que é o limite? 300 mil. E você pode ficar 2 anos só. 300 mil euros? É da moeda deles, é o euro. Mas também o custo deles também é em euros, né? Então acaba ficando, não foge tanto, né? No poder de compra interno, né? No poder de compra interno. Os Estados Unidos é um país muito mais liberal, protege muito mais as empresas. O Simples Nacional deles lá é alto ou é baixo? O da Europa é 300, os Estados Unidos é o seu dobro, não é 400. É 400. E você só pode ficar 5 anos no Simples. Se a tua empresa passou de 5 anos, regime normal das grandes empresas. Não tem, aqui no Brasil, você vai até 4,8 e se você quiser, você pode ficar com o Simples Nacional para sempre. Inclusive tem gente que na hora que vai chegar o faturamento perto do 4,8, o cara abre outra empresa para continuar no Simples, né? O senhor fez uma pergunta? Para o corretor, qual que é a diferença de empresa simples, só ele ali, e tendo um sócio? Então, é assim, ó. É porque... Pode falar que às vezes eu respondo complementando. Os dois. Que, por exemplo, eu abri em 2015, era microempresa para corretor. É uma empresa limitada, né? Não era limitada, era MEI. Era o MEI? Não, é porque não, era MEI, é que não tem o... Como que é o nome da sua empresa? Edson Roberto Marcos MEI. E... É 2015. É na lei velha. Sim. Não, eu já vou explicar, eu entendi. O senhor é MEI? Não, ele É corretor de imóveis. Entendi. Mas no final ali, ele deve estar, dentro do cartão, ele deve estar como limitado. Né? Porque
O ME, como que funciona? Na época era ele mesmo. Sim, eu sei. Então, eu vou justificar. É que não existe um regime societário ME, eu já vou dizer. Então, vamos lá, vamos responder o cenário. Como que funciona a história dos regimes societários? Né? Antes era assim, a gente tinha 2 regimes societários antes dos anos 2000. Era SA e limitada. Tá? Qual que é o mais acessível pra gente? É limitada, esquece SA. O pessoal que mexe no computador acha que é fácil SA. SA é fiscalizado pela CVM, auditoria, é muito caro, pessoal, muito caro. Era limitada. E qual que era o cenário da limitada? A limitada era assim, ó. Ela só tem que ter 2 sócios. Era 7 mil. Isso, e tem que ter pelo menos 2 sócios, senão você não abre. Sabe qual é o problema? Pô, ninguém gosta de mim. Com quem que eu vou abrir uma empresa? Né? Você tinha uma ótima ideia e não conseguia abrir uma empresa. Quem que vai ser o laranja que vai entrar? Não conseguia. A situação da Irene, não é? Já vamos entrar. Não é que ela assumiu a ME. Depois é uma classificação que eles fazem por causa dos programas do governo. Eu já vou explicar. Eu vou fazer tudo histórico pra gente entender. A Irene Sumiu. E o ME a gente não usa naturalmente. Né? Eles colocaram lá porque o pessoal de fato escreve, daí fica no nome da empresa. Mas eu já vou explicar o que é. Né? Vamos lá. E daí, como que foi feito o cenário? Lá no passado você queria abrir uma empresa e não podia. Limitada é responsabilidade limitada. Não tem risco, tá? Sociedade anônima também não tem risco, mas é um tamanho muito maior. O que o governo fez? Opa, tem muita gente que ninguém confia que quer abrir uma empresa. Só que, né, não consegue abrir porque o limitado tem que ter 2 sócios. Vamos criar um regime societário. Lá no passado criaram um regime societário, que é empresário individual. O que é? Você vai abrir uma empresa sozinho, só que de brinde o que você ganha? A responsabilidade o quê? Ilimitada. Vai para cima da pessoa física. Então, poxa, por que eu vou abrir uma empresa, sendo que se a bomba vir, vai para cima da pessoa física? Isso que é o empresário individual. É uma empresa normal, com um sócio, só que a responsabilidade é ilimitada. Sabe qual que foi o problema disso? Tem muita gente que era de fato empreendedora, abriu, e tem empresário individual que estava faturando mais de 100 milhões por mês. Daí eu pergunto, imagina o tamanho da bomba se um fornecedor reclamar e vier para cima do sócio de uma empresa que fatura mais de 100 milhões por mês. Acaba com o patrimônio pessoal, né? Daí o que o governo falou? Opa, vamos fazer o seguinte, vamos criar um outro regime societário. EIRELI. O que significa? Empresário. Responsabilidade limitada. Perfeito. Empresário individual de responsabilidade limitada. Só que daí ele colocou um problema. Ele falou, já que o risco para no patrimônio da empresa, essa empresa precisa ter o quê? 70 mil. Patrimônio. 100 mil. Não é mais. Era 100. Era 100 salários. Não, começo era É 100 salários. depois foi pra 100. Hoje é 140. Hoje é 140. Hoje não tem mais. Mas é 100 salários. É 100 salários. 100 salários. Então, já que tem que abrir uma IRELI, o risco para na pessoa jurídica, o que a gente vai fazer? Tem que ter patrimônio. Daí eu pergunto, quem tem hoje? Vamos abrir uma IRELI. 140 mil, né, porque é 100 salários, né, hoje está 1.400, né, para poder abrir uma empresa. Ninguém tem, né? Daí o que Mas, que na fiz? verdade, você não precisa nem depositar, né? Mas isso daí é fraude a credores, velho. Se acontecer alguma coisa, você vai ter que arranjar os 140. Isso. É que na junta comercial ele não exige, né? Ele não sabe disso, né? Mas se viesse alguma ação contra ti, ele ia pra cima e teria que aparecer patrimônio. Sim. Né? E daí o que o governo fez? Né? Isso aí foi na época da pandemia. Por que a gente faz isso? Para dificultar. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar o tal da SLU. Daí eu pergunto, vocês já viram Sociedade Limitada Unipessoal? É uma sociedade De um. eu comigo. É uma sociedade um por um. Só que quando você olha no CNPJ, ele tá sempre o quê? Sempre tá escrito o quê? Limitada. Porque é uma sociedade que é uma única pessoa. Você entrando hoje no nome de uma empresa e tiver o LTDA lá, você não sabe se ela tem 2 sócios, se ela tem 10 sócios ou se ela tem uma pessoa só. Então hoje você pode abrir uma empresa limitada sozinho. Isso, sozinho. E daí o que acontece? Quando criou o MEI, quando criou o Simples Nacional, o governo ele fez uma classificação, que é o microempresa até 360 e para cima a empresa de pequeno porte. Por que ele criou essa nomenclatura? E daí ele coloca nos CNPJs isso daí. Por quê? Porque na hora que o banco, o cara falava, traga o cartão do CNPJ do banco. Daí lá no cantinho aparece o ME. Por quê? Porque linhas de crédito que o governo, quando o BNDES, a Caixa Econômica fazia, vamos criar uma que seja específica para ME.
Daí o que acontece? O gerente do banco olhava o teu cartão, olhava, esse é ME. Opa, essa é EPP, eu tenho outras linhas. Ele não é um regime societário, ele é só uma classificação. Né? Não existe o regime microempresa e o regime empresa pequeno porte. Mas é uma classificação que o Estado usa para linhas de políticas públicas de financiamento, né, de benefício. Ele vai criar, que nem aqui no Paraná, indústria, né, limitada, simples nacional, indústria simples nacional aqui no Paraná, se ela é empresa de pequeno porte, se ela é microempresa, ou seja, se fatura até 360, ela não paga a fração do ICMS dentro do Simples Nacional. Por quê? Porque ele só fala, quando ele fala microempresa, ele fala empresa que fatura até 360. Então, se eles criaram uma política pública para microempresa, ela vai abarcar só aquele pessoal. Tá dentro, né? Mas o que acontece? Por que às vezes aparece no nome? Porque quando o contador abriu, ele colocou no nome. Daí registrou o nome. Mas o regime societário do senhor é bem provável que seja limitado. Né? E ME também por causa do tamanho da empresa. Então não está certo. No nome. No cartão aparece no cantinho. Eles colocam isso. Isso tem que pôr. O ME. Porque ele colocou no nome. Você já tirou o CNPJ atualizado? Porque a minha empresa era Eireli e mudou automaticamente. Isso, ele mudou. Eu entrei no CNPJ na Receita Federal, entrei no CNPJ já aparece limitado. Sumiu o Eireli, ou nada. Vamos ver se aparece aqui. O senhor lembra o seu CNPJ? Quando é empresário individual, o patrimônio está protegido ou não? Não. Empresário individual? Não, empresário individual não. Só o uso. Você tem que mudar. Já mudamos amanhã esse negócio. O senhor tem o CNPJ? Já muda amanhã. Eu tenho o meu. Não tem problema. Pra ver se tá em Eireli no nome? Você vê se tá MEI, eu queria o ME. O ME não, o meu ainda tem Eireli no nome. Mas ele fica, alguns ficam, mas que nem ele falou, o Eireli deixou de existir, pessoal. Por quê? Por que eu vou abrir... E outra, eu acho que o governo pisou na bola, quer dizer, o Congresso, né, o Congresso que aprova as leis. Por que não acabou com o empresário individual? Se você pode abrir uma empresa sozinho, né, sem risco, por que você vai abrir uma com risco? Então tinha que ter ajudado os alunos do direito comercial lá, que o pessoal da aula. Professores de contabilidade têm que educar bem os novos profissionais. Pois é, não precisa, ninguém mais vai abrir. Por que você vai abrir uma empresa para ter qualquer bomba vai vir para cima de você? Faz algum sentido? Nenhum. Ninguém vai fazer isso, né? Então, esse é o risco, pessoal. Na pessoa física, exposição aos riscos. Exposição aos riscos. Já vi que tem gente que é empresário individual aí. O que vai ter de problema a mais sendo uma limitada unipessoal? Nenhum. O empresário individual é Simples Nacional. Que nem o senhor é limitada, né? É Simples Nacional. É a mesma carga tributária. A única coisa é que um de vocês, quem é empresário individual, se acontecer uma encrenca, vai para cima dos bens pessoais, e quem é limitada não vai vir. Não vai vir. Por causa da estrutura societária. Não há vantagem nenhuma ter um sócio. Hoje não precisa mais, porque antes, lembra que era obrigado ter dois. Duas pessoas, né? Pois é, daí o pessoal colocava o filho, colocava a esposa, até que... No meu caso nem dava, porque era união de bens. Depois os tribunais falaram podia. que não podia mais, porque antes podia. Depois os tribunais disseram que não pode, porque de certa forma o casal com união de bens é uma pessoa só, né? Para abrir uma sozinho, a pessoa tem que usar o nome dela ou ela pode usar o nome? Só se for o MEI, aí é o próprio nome. Se for uma unipessoal, pode ser qualquer coisa. Pode ser o nome fantasia. Pode ser um nome fantasia. É só o MEI que é o nome da. Só o MEI que é o nome. CPF. O MEI, pessoal, ele não é necessariamente uma estrutura societária, tá? O que é o MEI? O MEI foi criado, né? Por quê? Lá em 2006, 2008, o que nós vimos? A pessoa mais simples, né? A pessoa que faz uma obra ali eventualmente. A pessoa que vem na sua casa trabalhar ali, fazer a diarista, tá? Ele recolhe INSS ou não? Não. Na maior parte das vezes. A maior parte não. Daí eu pergunto, quando essa pessoa chega até os 65 anos, ela vai se aposentar ou não? Não vai. Não vai. Se a pessoa ficar grávida, vai ter um afastamento? Não vai. Não vai. Não vai. Então o que acontece? A maior parte do Brasil ela estava totalmente fora da Seguridade Social. Ah, mas vai ter aquele benefício do governo, do INSS de assistência. Esse benefício do governo funciona assim, ó. Se você chegar até os 65 anos, e agora vai aumentando, né? Agora é 67. Se você chegar e a renda familiar combinada der menos de R$500 por pessoa, você tem direito. Mas aí eu pergunto, se você chegou sozinho, tem um filho que mora contigo, ele ganha um salário. O salário dividido para 2, já deu mais de 500. Ou seja, você vai ficar nas costas do teu filho. Não ser morador de rua. Tem que ser morador de rua. É meio salário mínimo, não é salário
Pois é, isso daí é tudo no cenário de cortar. Então, pessoal, o MEI é uma coisa que nós temos que até, né, a gente que é mais, de certa forma, entende esses contextos, é até um benefício, né, para essas pessoas. Por quê? Você percebe que tem uma pessoa que trabalha contigo ali, que vai ter um filho, e combinou contigo. Você pergunta, mas você está pagando MEI ou não? Ah, não tô não. E o que vai te ajudar nesse meio tempo que você ficar com a criança? Ah, o meu marido aqui tá ganhando bem e tal. Mas, pô, você pagar um mês também vai ter um salário, entendeu? E não custa, é 70 e poucos reais. Então, pessoal, a gente tem que educar esse pessoal, tá? Porque, o rapaz que tá trabalhando na obra ali todo dia, e se sofrer um acidente, o que vai acontecer com ele? Mas Acabou. você educa, mas eles falam, nossa, vou ter que gastar 70 reais. Pois é. Enfim, é isso, eu sei. Quando a pessoa é avarenta e mesquinha, também não tem jeito. Pois é. E outro risco, imagina. Por exemplo, que nem o pessoal fala, eu até falo pra... Eu já passei da fase lá que a gente acreditava, né? Quando as pessoas... Aqui já tem pessoas mais velhas, né? Mas quando a gente era na faixa dos 18 anos, todo mundo fala assim, ó, eu não acredito no INSS. Por quê? Porque nunca vai aposentar. A maior parte das pessoas fala isso, né? Quando tem 18 anos, né? Eu não acredito no INSS. Eu vou mais pra frente, então. Hã? Mais velha. Não, eu tô falando a nossa faixa. Eu digo que não tem ninguém na faixa dos 18. Entenda as 18. Tá toda a nossa faixa que já é um pouco a mais. Mas eu já tive. Mas o senhor lembra, na época que tinha 18, a gente não achava que nunca ia aposentar, né? Não acredito no INSS. Sabe o que faz? Você não recolher no INSS. Não recolher no INSS. Mas ele na época que foi criado, tinha o quê? 9 contribuintes para um aposentado. Hoje tem o quê? 2? Pois é. Então, eu também não acredito muito que o INSS vai pagar. Então, esse pensamento que você está falando é verdadeiro. Só que sabe o que acontece? Daí a pessoa com 18 anos ela fala assim, ó, eu vou guardar tudo na previdência privada porque eu vou me aposentar muito mais que o INSS. E de fato, se ela cuidar, vai. Só que sabe qual é o problema? O problema é que ela chegou nos 25, ela sacou a previdência privada e foi comprar um carro. Chegou nos 30, foi comprar uma casa, né? E na hora que chega nos 40, ela fala, será que dá tempo de contribuir para o INSS? Porque eu não guardei nada, será que eu vou me aposentar? Pode falar. Eu tenho o mínimo de 15 anos para contribuir. Pois é, né? Não chega nesse cenário. E daí, outra coisa, se você tem 19 anos e está recolhendo o INSS, por azar, não vai acontecer. Você sair na rua e for atropelado por um ônibus e não puder mais trabalhar. Pergunto, você vai se aposentar na Previdência Pública? Vai. Invalidez para sempre. Se você não tiver um seguro de vida, se tiver só a Previdência Privada, recolheu ali 1 ano de contribuição, sofreu um acidente, você vai se aposentar ou não? Ele só vai te entregar o rendimento da tua aplicação de 1 ano. Se você não tem um seguro, só tem a Previdência. Então, o INSS, querendo ou não ali, né, por isso que a gente sugere até, que seja um valor pequeno, simbólico, um salário, você sabe que aquilo ali não tem volta, né? Mas a gente sabe que recolhia para 9, hoje está recebendo 4. A ideia é que a gente comece a complementar com outra renda, entende? Comece a guardar a casa para alugar. Alugar imóvel, né? Vocês são mais fera que eu nisso. Mas hoje grande parte do que falta sai dos cofres públicos. Ah, sim, é um buraco. 26 bilhões mês. Mas a maior despesa não é do INSS, é do regime geral da Previdência pública. Do do público, funcionário público. E os militares que estão levando todo o dinheiro não. O militar é alto. O militar no Brasil é um escândalo, porque ele aposenta com 25 anos. A gente tem um amigo nosso que trabalha com a gente. Sim. Ele tem 43 anos, acho 44. Ele já é aposentado como major. Sai 15 mil, imagina, 43 anos. Eles ganham 20% de aumento quando vai aposentar também. Militar aposenta cedo pra caramba. Você entrou com 18 anos no concurso, 40 e poucos anos tá aposentado com salário integral do militar. Mas vocês não participaram das guerras que eles participaram. Nossa, mas enfrentaram guerra. O Brasil vive em guerra. Só que é polêmico esse tema, pode ver. Que nem, por exemplo, eu sou um pouco mais de direita. A esquerda que defende a revisão de previdência militar. E tem que revisar mesmo. Nesse ponto eu apoio, porque é verdade. Não, mas e as pensões? Eu tenho Além disso, a irmã dele, o pai dele era major da aeronáutica, serviu na guerra. A irmã dele tem 65 anos, é casada e ela recebe 30 mil de pensão do sim. Não existe filha de militar casado. Mas ela não casa. Não casa. Eles não casam. E o Poder Judiciário, que 94% dos juízes ganham acima do teto. Acima do teto, mas aí eu vou defender o juiz, porque o juiz ganha muito pouco. Ganha muito pouco, porque se ganhasse menos, ele tem que ficar vendendo sentença aí, tá louco? Tem os que ganham. E qual que é o encargo para o corretor hoje abrir uma empresa? Para abrir uma empresa? Então, depende. Os escritórios cobram lá entre 150, né, 300, 400 reais, depende do escritório. Cobra bem baratinho.
Pois é, a Contabilizei, eu não sei quanto que eles estão cobrando. Eles estavam cobrando R$100. Olha aí, ó, R$100, né, pessoal? Por quê? De verdade, né? Não é difícil, por exemplo, qual é o volume de notas que vocês emitiriam por mês? Perguntando, quantas vendas de imóvel nós fazemos por mês? Um exemplo. Se fizer uma todo mês, tá bom. Uma cada 3 meses. Então, digamos uma por mês, uma nota por mês, entendeu? Você consegue acompanhar isso numa Contabilizei e a tendência é, com o tempo, talvez nem precise mais de um escritório para poder fazer isso, tá? Porque o sistema está simplificando, tá? Hoje ainda tem, por causa da burocracia, do sistema, e tem uma outra particularidade. Deixa eu ver se já está no slide aqui. Então, eu já falei dos riscos, né? Da importância. Aqui que eu vou falar, deixa eu ver aqui. Das guias. Aqui ó, emissão de nota. Pessoal, a nota fiscal nossa, prestador de serviço, corretor, é no município, né? Se você está em Campo Largo, é a nota de Campo Largo. Se está em Pinhais, é a nota de Pinhais. E isso daí é bem chato. Sabe por quê? Como que funciona o sistema hoje, né, da Receita Federal? A nota do Estado de Comércio, tá? Ela hoje é todo no sistema federal. Antes, cada estado tinha sua nota, e é hoje que nem hoje. Cada município tinha a sua. Tanto é que quando a gente entrava num escritório, antes da nota fiscal eletrônica, que foi no ano 2008, parecia o barracão da escola de samba. Porque elas eram coloridas, né? Ela tinha várias cores. E daí parecia isso, daí o pessoal tinha de todas as cores, né? E daí até que eles acabaram com isso. A nota de comércio, que é estadual, passou para o SPED, é só federal. Daí eu pergunto, a do município passou também ou não? Ô, Justo, na frente o senhor está tirando foto. Não. É, que ele está tirando foto. Não, só eu queria fazer uma pergunta. Pode falar? Não, por exemplo, como é que é? Se você vendeu, por exemplo, eu trabalho em Curitiba, mas eu vendo imóvel em Pinhais, por exemplo. Não, a princípio o senhor está prestando serviço aqui, a tua nota é daqui. Isso, Mas você vê que está tudo divididinho agora. A nota sua é em Curitiba, porque o seu CNPJ é aqui, né? Mas o que é o cenário? Hoje é assim, ó, o Brasil tem 5.500 municípios. Quantas notas de serviço nós temos no Brasil? 5.500. 5.500, né? E isso daí atrapalha pra caramba a declaração do imposto de renda de vocês e a declaração das empresas. Qual que é a tendência que está caminhando? Alguém tem MEI? Tem MEI. Mudou o emissor de nota, né? Pro federal. Nem sei te dizer que o senhor faz. Ah, tá. Era municipal e o MEI é o piloto. Desde a metade do ano passado, o MEI passou federal. E quando o pessoal do MEI entra e olha, nossa, mas tem um monte de campo aqui dentro da nota do MEI que nem usa no MEI. Pois é, sabe o que eles estão querendo? Todos os 5.500 municípios vão passar para a nota de serviço federal. E quando todas forem, vai ter a união da nota de comércio com a nota de serviço. E daí vai acabar. Por quê? Porque na hora que você emitir a nota, o sistema sozinho já vai preencher a tua declaração de imposto de renda e a tua declaração do Simples Nacional. Você vai hoje, por exemplo, por que a gente tem que contratar o contador para preencher a declaração do Simples? Sabe por quê? Porque a tua nota é na Prefeitura de Curitiba. A tua declaração do Simples é federal. Pergunto, o sistema federal sabe da nota de Curitiba? Não sabe. Inútil, né? Mas o governo, na nova lei da tributação, vai receber tudo e ele que vai repassar. Isso, mas vai demorar um tempo. É, isso aí, vai demorar. Então, agora se todas as notas forem no sistema federal, na hora que você emite a nota, já saiu o imposto de renda. já está preenchido. Já está preenchido. E isso vai facilitar mais ainda o cenário para vocês, entende? Que são prestadores de serviço. Porque vai estar tudo no federal. Hoje a gente tem que... Alguns municípios já estão aderindo, porque hoje é por adesão. O serviço federal já foi disponibilizado e agora os municípios estão se candidatando para entrar no serviço, na nota federal. Normalmente municípios menores já tá. Eu sei que a única capital que tem, por exemplo, por enquanto é Rio Branco, no Acre, né, que já está na nota federal. Mas a tendência em algum momento, né, vai ter assim, opa, todos os municípios tamanho tal, vão ter prazos tais para entrar. E isso vai facilitar. Tá? Mas eu li que no MEI você não é obrigado a emitir nota. Não era, né? Agora você é obrigado. Agora é obrigado. Vai, porque eu tava vendo negócio de pedreiro, né? Aí disse que não é obrigado a emitir nota. Então, na verdade, o que acontece? Quando você presta um serviço para a pessoa física, você tem essa vantagem. Só que qual que é o problema? Você tem que declarar quanto que você recebeu.
E como que você declara quando você recebeu? Ou na nota anual, ou emitindo a nota mês a mês. Ou no ajuste anual, né? Ou emitindo a nota mês a mês. Então é mais fácil você fazer ela no mês a mês. Tá? Até para você poder ter o controle do faturamento. Né? Então, se você passar dos 6.750, tá na água, saiu do MEI. Então tem que tomar cuidado. Tem um monte de pedreiro que é MEI, eles não dão a nota. Você pega a nota, eles falam que não sabe fazer, mas ele também não é obrigado. Se você. Não, ele é obrigado. Se você pedir a nota, ele é obrigado a te dar, tá? Por quê? Porque daí entre você e ele tem a relação de consumo, e aí o consumidor pode exigir nota fiscal. Sim. Beleza? E antes, faz uns 4 anos, tem uma declaração nova, que é a tal da e-financeira. Vocês já viram um escândalo lá que deu? Deu um escândalo de corrupção, o cara foi num caixa eletrônico e fez vários depósitos de R$2.000. Sabe por que ele fez isso? Porque essa e-financeira, o que é? É o banco dedurando para a Receita a movimentação financeira tua. Não, agora é 1 centavo. Agora é 1 centavo. Sério? Quando veio o Pix, eles começaram com o Pix lá, enganando os trouxas. Olha, o Pix é grátis. Todo mundo aderiu, todo mundo começou a gostar. 2 anos depois, a Receita Federal fez o convênio com o Bacen, passa para cá o Pix, você quer monitorar o pessoal. 1 centavo. E o que significa? Funciona assim, ó. Agora, beleza, eu fiz uma venda no mês sem nota, mas a pessoa me fez um Pix. É aquele negócio, você tá escondido assim, ó. Ninguém tá me vendo. Agora vai pro Drex, né? Porque vai ser pior ainda. Vai ser pior, isso aí. Então você não tá tão escondido. Por que não tá dando problema pra gente? Pessoal, não dá problema porque é muita gente pra cobrar. Então o que acontece? Sobe a régua, vai pegar empresas maiores, né? É igual, por exemplo, o carnê do IPTU. Sabia que 20% de todas as ações que tem no Brasil, que fica entulhando o judiciário, é cobrança de IPTU, até R$400 de município pequeno? Imagine, 20% das ações do Brasil é IPTU. E daí sabe o que acontece? O cara deixava aquela ação, achava bem. Daí sabe o que eles fizeram para fazer o cidadão pagar? Se você deveu IPTU, o que o Estado hoje faz? Ele bloqueia a tua conta bancária. Ele protesta no cartório. E daí bloqueia a tua conta, daí você, por exemplo, eu fui comprar uma coisa aqui no crediário e não passou o cartão. Você não vai lá regularizar o IPTU? Na hora, né? É bem melhor do que cobrar na execução. Então, eles estão simplificando isso. Então, a tendência... Estão automatizando, que é tão rápido, né? Hoje ainda não está dando problema, porque, que nem o senhor falou, ele sobe a régua. Então, o cidadão, essa movimentação, que para eles não é um volume muito alto, né, para a Receita, para a estrutura da Receita, eles não estão pegando. Mas como é igual ao IPTU, o IPTU R$400 passava na linha de corte. Agora não, bloqueia, eles não têm gasto nenhum, eles só protestam, o cartão trava, eles não tiveram gasto nenhum. Eu estava vendo um auditor falar outro dia que para a Receita Federal, todas as transações superiores a 5 vezes a tua declaração, eles começam a monitorar. Então, por exemplo, se você ganha 2.000 e passar 10.000 na tua conta, não tem problema nenhum. Por quê? Eles entendem que você pegou o dinheiro, mandou para alguém te devolveu o dinheiro, então não tem nenhuma complicação. Agora, superiores a isso, a tendência é cair. Não é o foco hoje, mas não sei se vocês estão sabendo do Drex, sabe como é que vai funcionar? Não. O Drex ele é um smart contract. Então o que acontece? A moeda digital lá, o real, vai virar uma criptomoeda. Então ela vai estar lá, em vez de estar num livro lastreada, como a gente tem lá o ouro, que não está lastreado a nada, né? O Brasil emite nota, todos os países emitem nota à torta direito. O real digital, ele vai estar lá ligado a um smart contract. Então o que acontece? Se você for, por exemplo, empregado, o teu empregador vai declarar que você vai receber X. Aí o próprio Estado, isso há o convênio já, o próprio Bacen vai virar um banco e vai te fornecer o crédito com um débito instantâneo. O dinheiro não vai nem passar pela sua conta. A ideia, se avançar como eles estão no projeto, é que você elimine o banco. Você vai poder receber o que você tiver de contrato para o futuro, você vai receber já com desconto. Então, para cobrar dívidas do governo e tal, vai ficar lá. Fantástico. E sabia que todos vocês já adoraram o Drex e nem sabem? Vocês gostam do Drex? Pergunta para vocês. Sabe por que vocês gostam? Porque é assim, ó. Hoje você passa por uma operação através de um banco. Se você passa no crédito, o valor lá é pelo menos 10 a 15% a mais do que o preço verdadeiro. Por quê? Porque tem as taxas do banco, desconto de cartão e tudo mais. Ele vai chegar assim, ó. Você vai chegar numa loja e vai ter uma televisão.
Televisão custa 2.000 no cartão de crédito do banco e custa 1.500 se você fizer um pagamento no Drext, porque você vai pagar direto da tua conta do Banco Central para a conta do Banco Central da Casas Bahia, por exemplo. Então não tem taxa intermediária de banco. A TV sai de 2 para 1.500. Você vai gostar do Brex? Hoje já tem isso no Pix, né? Mas o Brex vai funcionar pelos bancos? Vai ser direto o Banco vai Central. Ser direto. Vai ser Não, direto. eu vi Vai uma ser direto o reportagem Banco do Central. Confia. Vai ter que ser associado na conta bancária até eles conseguirem organizar. Confia. Você vai O funcionar Estado direto. socialista vai monitorar o dinheiro. Hoje é pelos bancos por causa da acessibilidade do povo, né? Você acha que o banco não manda ninguém? Mas O Estado ele é vai muito maior caminhar. que o A tendência é ele caminhar para o Banco Central. É assim, se você falar mal do Bolsonaro daqui uns 10 anos, você tá morto. Todo o pessoal vai gostar de ter uma parte da renda em Drext, porque você vai poder comprar sem a intermediação de banco, e que ele encarece a mercadoria a uns 15%. Eu vou falar uma parte aqui, Michelis, que aqui eu já vou pessoal, caminhar. que é bem importante para eles, que é o seguinte. Qual que é a vantagem, então, perguntaram ali, de você ser um corretor sozinho ou de você ser um corretor em dupla, em trio, você ter um CNPJ corretor com outros sócios, tá? A vantagem de você ter um sócio é, por exemplo, a distribuição de tarefas dentro da sociedade, tá? Então, é bacana você ter uma sociedade lá, quando você tem uma confiança na pessoa e tal. Se você, por exemplo, estiver dentro de uma organização, dentro de uma imobiliária, o que é legal? Você tem do teu CNPJ, tá? E a lei que institui a profissão do corretor permite que o corretor se associe a uma ou mais imobiliárias, embora a gente saiba que isso não é uma praxe e tal, e aí o contrato teu com a imobiliária pode estabelecer de forma diversa. Então, por exemplo, o contrato da Time pode pedir que você trabalhe somente com eles, não tem problema nenhum, você vai ter algumas vantagens e desvantagens nisso, e aí cabe a você analisar ou não. O advogado, por exemplo, não pode, eu não posso ter uma sociedade com o Michel e uma sociedade com a Andréia, separado. Aí a gente tem que fazer o negócio junto, ou cada um ter o teu CNPJ. O que é legal, tá, para vocês pensarem no CNPJ? Eu advogo há 16 anos, tá? E eu tenho CNPJ há 4 anos. Então, se eu tivesse montado o meu CNPJ lá em 2008, quando veio o MEI, eu não era advogado em 2008, eu virei advogado em agosto de 2008, mas se em janeiro eu tivesse feito o meu MEI, eu teria 6 meses a mais de contribuição. 6 meses hoje para a gente não é nada, mas quando você tiver com 67 anos, vai fazer muita diferença. E aí imagine a seguinte situação, você CLT, trabalha lá a cada 4, 5 meses numa empresa, muda de empresa. O que você é? Você é uma bosta de um funcionário, né? Por quê? Porque você não para em lugar nenhum. Agora, se você tem o seu CNPJ e emite nota 3 meses para uma imobiliária, 3 meses para outra, à luz do banco, você é uma empresa show de bola. Então você vai ter a tua empresa há muito tempo. Então é bacana você pensar assim, como empresa, eu não estou limitado a, falando da parte bancária, para o banco eu sou uma empresa que está emitindo nota. Eu não tenho essa, mas você está há quanto tempo na empresa? Quando você chega para abrir uma conta pessoa jurídica, não existe essa pergunta. Né? Você está há quanto tempo prestando serviço para o Cláudio? O cara tá vendo quanto você está movimentando, quanto você está emitindo de nota. E aí uma coisa que é bem importante é o seguinte, quando você faz o teu CNPJ, você vai pegar e você vai receber a tua comissão de acordo com a tua nota. Então digamos o seguinte, você vai lá e faz uma venda em parceria e você não é o angariador. Você vai receber, digamos, sei lá, 1%, tá? Eu falo sempre 1%, eu falo assim, não, mas eu recebo 1,2%, é que tem imobiliário que paga 1%, né? Se eu falar que é 1,5%, eu falo, pô, mas eu só ganho 1%. Então, vamos chutar 1%. Aqui nós pagamos 1,5%. Tá aí, ó, viu? Aqui paga 1,5%. Vou mandar o currículo, mas não fiz a prova de corretor ainda. O que acontece? Você pega lá, então, você vai emitir aquela nota pro comprador, ou para quem for te pagar a comissão, daquele teu 1%. O corretor angariador vai emitir a nota dele do outro 1,5% ou de 2%, e a imobiliária parceira vai emitir a nota do restante. Isso fica mais transparente. Por quê? Não é justo nem com a imobiliária que emite o 6% e não recebe o 6%, né? E nem com você, que vai receber 1,5% na tua conta corrente, mas você vai estar com risco tributário dos 27%.
né? E veja só, o Michelis fala muito disso nas apresentações. Para o Estado, não existe uma empresa que só tem lucro. Eu não posso pegar lá e abrir um CNPJ e não ter um Prolabore vinculado. Esse Prolabore pode ser de um salário mínimo, não tem problema. 12 meses. Agora imagine o seguinte, você ganha lá 10 salários, 15 mil reais por mês, você vai emitir a sua nota desse teu valor e você vai receber como Prolabore um salário mínimo. Sobre esse salário mínimo, você vai recolher lá mais sempre uma projeção, verdade. De INSS. Então fica uma situação muito tranquila. Aí, lógico, você pode fazer previdência complementar, você pode fazer outras coisas para receber o restante do seu recurso. Mas tendo um CNPJ, é importante que você tenha uma parte disso como Prolabore, né, Michelis? Isso. E o restante você vai tirar lá como resultado de lucro, que no momento que a gente está fazendo essa aula, não é tributado, mas alhures, quem sabe, né? Vamos lá. Pessoal, eu vou adiantar, porque a gente foi embolando o tema aqui. Eu tenho uma pergunta e eu vou explicar isso aqui e eu vou na pergunta. Tá? É legal, né? A gente vai fazendo pergunta e vai atravessando os slides, né? Mas vamos lá. Então, primeira coisa, abrimos uma empresa. Como que eu tiro o dinheiro da empresa? Vocês abriram um CNPJ, lá na Contabilize, lá que nós estamos pagando 100 pila, né? 100 pila, estão pagando 100 pila. Como que você vai tirar o dinheiro da firma? Você está fazendo lá no Simples, pagando 6%, e você quer trazer o dinheiro para a pessoa física. Isso, distribuição de lucros ou Prolabore. Sugestão, Prolabore, que seja pelo menos um salário, né? Qual que é o máximo de Prolabore que você pode tirar? O teto do INSS, 7.600. Se você tiver tirar o teto do INSS, vai ser base de imposto de renda, aquele do 27%, e a alíquota vai ser 11% do INSS. Sócio paga toda a vida 11%. O que a maior parte das pessoas fazem? Elas tiram um Prolabore que seja um salário ou dois, porque é isento de imposto de renda, paga lá o 11% do INSS para aposentadoria, né, para ter uma seguridade, e o dinheiro a mais que você tirar, ele vai ser distribuição isento, que é isento, não paga imposto. Então você praticamente só paga o imposto na empresa e na pessoa física você paga o INSS. Se você quiser um INSS maior, você vai ter que tirar um Prolabore maior, né, se quiser contribuir com um salário maior para a aposentadoria. Só que daí sabe que vocês vão pagar também um imposto de renda, tá? Teve uma pergunta com relação... Pessoal, nós vimos aqui no cadastro das notas, uma pergunta com relação ao Simples. Esse daqui, ó. Quando você apura o Simples, eu falei, a primeira faixa é até 180 no ano, 12 meses. Mas como que funciona? Essa proporção aqui, ele é um cálculo, tá? Se você, porventura, em um mês, faturou uma nota maior, ele dá um equilíbrio no faturamento dos últimos 12 meses. Né? De certa forma, por que eu digo isso? Porque quando uma empresa, por exemplo, abre, quanto que é 12 meses de faturamento de uma empresa que acabou de abrir? Nada. Não é nada. Então o que acontece? Se você abrir uma empresa e fatura 100 mil no primeiro mês, o que a Receita entende que é o teu faturamento? 12, né? 100 vezes 12. E joga você lá para essa faixa aqui. Nossa, mas eu acabei de abrir, eu nem cheguei no 180 no primeiro mês ainda, no primeiro ano. Mas ela faz uma proporção. E daí isso daí que o senhor, eu tenho cliente que levou susto, né? Que teve uma nota alta, né? Falou, não, mas eu vi na palestra que é até 180. Não. Ele faz uma média. Se ele viu que a tua nota subindo, ele faz uma média, né, de uma proporção para ver quanto que você vai faturar no ano. Ele quer cobrar, de certa forma, antecipado. Senhor? Não é pela emissão de nota? Então, depois que você roda mais de 12 meses, daí é exato 12 meses cravado. Mas quando você abre, ele não sabe quais são os teus últimos 12 meses. Ele não pode expor. Daí ele não vai. Ele supõe. É injusto. Ele supõe. É injusto. Ele pode porque ele é o Estado. Ele é o Deus do Estado. Deixa eu perguntar uma coisa, você falou do Prolabore 11%, né? Eu recolhi, acho que 2 anos. Só que eu fui ler, quem recolhe o empresário, ele pode recolher 11%. Só que não conta como tempo de contribuição, é só para aposentar por idade. Aí eu voltei a pagar facultativo porque eu não queria esperar da idade. Então, isso daí tem mudanças o tempo todo. Tem que ver exato qual é o cenário que você está. Qual foi o período que aconteceu isso? Entendeu? Não, é que eu paguei, eu tinha MEI. Então, mas há quantos anos faz isso? Não, eu paguei 2022, 2023. Aí eu vi que não conta, né? Aí caiu na regra nova. Aí eu peguei... É regra nova já. Não, hoje não pode.
É porque no passado podia. É porque assim, ó, cada vez que sai uma reforma é uma regra nova. Tanto que quando a gente entra lá no portal do meu INSS tem vários simuladores, né? Às vezes a gente vai na ansiedade quando bate, por exemplo, um dos requisitos lá e simula, deu a aposentadoria e vai. Só que às vezes esperar 2 meses você consegue uma aposentadoria melhor. Já é. Tem uma outra coisa. Eu trabalhei na Lopes 5 anos como corretor. Aham. E eu li que quando você recebe comissionamento do seu corretor, você recebe por RPA. Você está recebendo de uma empresa jurídica. E daí ele se desconta. Ela tinha que recolher os 9% e deduzir 11% do meu e me pagar livre. E ela nunca fez isso. Então, mas aí você vai... Porque eu sou corretora de seguros e toda vez que eu vendo o seguro, Você eu segura no RPA. recebo já Isso. descontado e eles depositam. Qual que é o problema? Ali você não tinha... na Lopes em si, ela fazia um cambalacho, que era o quê? A Lopes não recebia do cliente, né? Eles pagavam pro Agilities e o Agilities pagava como se fosse um reembolso de alguma coisa. Nos últimos 2 anos, os anteriores, não, eles pagam. Então, mas saía do CNPJ da Lopes? Saía da... Quando que você saiu? Não, a gente recebia do cliente. Isso, então. Aí o problema é teu, não é do cliente. Não é da Lopes, entendeu? Porque o cliente não precisa reter. Porque o cliente te paga como uma prestação de serviço. Aí depois eles postaram. Você que tem que pagar o RPA. Você que tem que fazer a denúncia. Porque você recebeu de uma pessoa física. Se a Lopes te pagasse, aí vale essa regra. Só que não vale. Não, mas às vezes você recebia do incorporador. O incorporador tinha que deduzir. Ele não deduzia. O incorporador recebia por um... Não, mas que era por um contrato que você fazia... Que eles faziam... Era um contrato de prestação de compra e venda que tinha um percentual lá para você. Aí você, porque o RPA ele é autodeclarado. Então você deveria ter feito o preenchimento e mandado para eles lá. Não, mas tudo bem, eu podia recolher os 11, mas eles tinham que recolher como autônomo, podia ser 11. Mas o 9 eles tinham que ter recolhido. A retenção, né? Não tinha que ter recolhido porque você não recebia do Lopes. Você recebia diretamente de quem vendia o imóvel. Não, Você recebia ou da construtora. Então, aí você poderia falar com ele. Só que o incorporador não é o teu tomador de serviço, entendeu? Então não aplica essa regra. Só se aplicaria se você recebesse o dinheiro da Lopes. Como você sempre recebeu por intermédio de uma conta, ou do incorporador, ou da pessoa que está comprando e vendendo imóvel diretamente, não vale essa regra de representante de RPA. Entendeu? A regra só vale se você recebe do tomador. Então, mas por exemplo, se eu vendo agora, alguém vende agora para uma incorporadora e ela paga, ela tem que recolher. Não tem. Porque se você não emitir a nota... Mas aí você emite, porque ela aí se você emitir, tudo bem, aí você vai recolher. Entendeu? É diferente a situação jurídica toda é diferente. Quando você está, por exemplo, trabalhando para uma imobiliária e essa imobiliária te paga, na pessoa física, aí vale essa regra. Quando o dinheiro sai da conta da imobiliária. Se sai da conta da pessoa física, é uma relação comercial civil. Não tem nada a ver com uma questão tributária. Aí você vai recolher, o dinheiro que vai na sua conta como pessoa física, você vai recolher 27.000%. Se você não fizer autodeclaração, né? Você pode fazer o RPA de autodeclaração. Se você não fizer, você vai cair na regra do 27,5. Por isso que é importante você abrir o CNPJ e emitir a nota de tudo. Senhor? Bom, o corretor não pode ser SUL, não pode ser MEI. Qual é o enquadramento fiscal dele? Como assim? Não pode ser simples? Pode ser simples? Não, é sim. Não pode ser SUL, nem MEI. Qual é o enquadramento? SLU, não, limitada. Não, o enquadramento fiscal é simples nacional e empresa limitada todos podem. Ele pode abrir uma empresa limitada e ser simples nacional. Ele só pode ser MEI. Só pode ser MEI só não pode ser MEI. MEI é feito para as pessoas mais simples, de certa forma. Imóvel pode ser MEI. Pode. Eu não sei se vocês viram que no ano retrasado saiu um projeto de lei para acabar com a profissão de corretor de imóveis. Vocês viram isso? Eu fui o único que falou, glória a Deus, que coisa boa. Sabe por quê? Porque vocês poderiam fazer um MEI daí. Aí todos trouxa, não, vai acabar com a minha profissão, não. Aí faz o quê? Recolhe 6%. Entendeu? Ninguém leu a lei. Eles disseram que eles só desburocratizaram. Ia continuar tudo normal como está. Só que isso poderia ser o e esse negócio de MEI... e esse negócio de MEI, pessoal... Vocês sabem que... Não precisa ter conselho, não ia ser regulamentado. Pode falar lá no fundo de Qual a implicação de se ter nota fiscal pela cooperativa dos corretores? Eu adoro a cooperativa. A cooperativa é um excelente negócio para eles. Porque é o seguinte, a cooperativa vai lá,
abre uma conta no banco bem parruda, né? Recebe lá 1 milhão por mês, Micheles. E aí o que o corretor faz? Ele paga a nota, ele paga lá um valor de X, lá 9, 10%, e 8,5%, e o dinheiro cai na conta dele, pessoa física. Se o dinheiro cair na tua conta pessoa física, o Estado vai estar lá sentado, representado hoje pelo nosso presidente, e fala assim, o dinheiro cai na conta da gente por alguns motivos. Na minha conta cai, porque a minha esposa me deu um dinheiro, que aí tecnicamente seria doação, tributo em 4%. No nosso caso não é, porque a gente é casado, então você tem lá a confusão patrimonial. Porque eu fiz um contrato para um corretor cliente meu, e aí eu emito para ele uma nota de prestação de serviço. Ou, se o Micheves me contratar lá para ser advogado da empresa dele, eu receberia como CLT. Não existe outro motivo pelo qual você receberia dinheiro na sua conta. Ah, lógico que existe. Empréstimos, né? Então você vai lá e faz um empréstimo no banco, empréstimo com a J e tal. Então, esse negócio de cooperativa é o maior absurdo que existe, tá? Por que criaram as cooperativas? Para que o pessoal pudesse vender para as incorporadoras que não fazem a venda sem nota. Mas o corretor está totalmente desprotegido, tá? Totalmente desprotegido. Como fiel depositário, quem vai comprovar isso? Como assim, fiel depositário? Por exemplo, eu fico muitas vezes como fiel depositário. Você tem um contrato daí falando que você recebeu as arras lá para promocionar os negócios. Mas você pode cair na malha fina e ter que justificar porque o dinheiro caiu na tua conta. Então, por exemplo, caiu outro dia na conta do escritório lá R$1 milhão, que era a condenação, era o dinheiro do cliente. Aí eu guardo lá aquele processo, aquele alvará. Se o escritório cair na malha fina, a gente vai justificar, olha, isso daqui foi um dinheiro do cliente. Pessoal, então só dando continuidade aqui, essa parte aqui é breve porque é mais o escritório que vai fazer. Vocês tendo lá um CNPJ, tem as declarações anuais. Só o pessoal ter uma noção. Tem uma pergunta ótima desse de imóvel. Isso, pode perguntar. Agora diz que todas as empresas que têm venda de imóveis são obrigadas a fazer o de imóvel? Todas as empresas têm. Todo mundo tem que fazer, Isso aí é o que dedura para a Receita as operações. As operações imobiliárias. Ele quer que você preencha, né? Igual a do médico, a DEMED, né? Tem que dedurar para a Receita saber quem... Isso. O COAF está em cima. Eu não tenho certeza se meu computador fez isso, porque eu uso a empresa do meu marido, na verdade. Ah, entendi. Não, mas ele deve fazer. Pelo menos com os documentos que eventualmente faltou um, cai na régua que ele falou. Não criaram problema porque o valor não era tão interessante. Entendeu? Mas alguma declaração ele deve ter mandado. Mas só baseado na nota? Porque eu nunca mandei nada pra ele. E meu faturamento não é o principal da empresa. Só se entregou em branco, mas ele até pega no site. Mas aí tem que ele busca pela tua senha na prefeitura, ele pega as notas. Não, ele tem acesso, ele recebe uma cópia de todas as notas. Isso ele é suficiente pra ele fazer. Mas questiona ele lá, porque normalmente eles fazem. Né? É muito difícil. Para quem é corretor, imobiliária, pessoa jurídica. Tem muito corretor que é pessoa física. A pessoa física não precisa, só pessoa jurídica. Só pessoa jurídica. Senhor? E tem que ser o KNAI principal ou qual você tiver porque eu tenho 10 KNAIs lá diferentes na minha empresa. O problema é você ser desenquadrado dessa faixa, né? Depende, tem que analisar os teus KNAIs. Qual que é a tua prestação de serviço, né? Principal é corretora de seguros. A corretora de imóveis. Não, mas se você tem o de imóveis nela, aí você tem que declarar. Está emitindo nota nessa atividade, né? Se tiver nota nessa atividade, tem que informar. Passamos do horário, chefe? Opa! Senhor. Só uma pergunta que às vezes acontece, tem gente que, por exemplo, o cara não tem, eu tenho CNPJ, tem gente que não tem, né? E pedir para emissão de nota. É o seguinte, tem um limite. Quer pedir nota? Como assim? Ele... Não, por exemplo, ele é o corretor, ele é a pessoa física, ele precisa emitir uma nota. E ele não tem CNPJ? Ele não tem CNPJ, eu vou emitir uma nota para ele. Como é que fica para ele na questão depois da gente declarar? Não vai ter. Não, ele não tem nada. Ele não tem... Quem emitiu a nota? Não, então tá resolvido. É o senhor que vai pagar imposto só. Sim, mas ele não vai ter que... Ele desconta, mas o outro recebe com... Não, ele recebeu o dinheiro. Aí ele vai pagar... Daí ele entrou Quem dinheiro. recebeu com pessoa física? Brotou dinheiro. Ele recebeu. Não se sabe do que ele recebeu. Vai somar a renda dele. Vai ter uma renda. Vai pagar imposto de renda em cima depois. Vai ter que pagar imposto. Paga com pessoa física e ele paga com pessoa jurídica. Isso. Mas o senhor é a única pessoa que tem... Ele apareceu o dinheiro.
declarar. Mas ele, como é que fica? Ele, pessoa física. Quem paga CPF. não precisa declarar o que pagou, CPF. né? Quem paga não precisa declarar o que pagou. Provavelmente num cenário desse ele nem declara esse valor. Né? Ele nem declara, entende? Mas se entrar na pessoa física, é que tem duas formas só, pessoa jurídica e pessoa física. Se ele não é PJ, ele é pessoa física. Então se ele entrou qualquer dinheiro de doação, de tudo, ele poderia fazer o tributação pessoa RPA física, para né? fazer a declaração espontânea de recolher menos, ou vai cair naquele que a gente estava falando dos 27 versus 11. Deixa eu ver, tem mais um tema. Foi levantado uma questão bem legal, né? Que assim, por que é bacana, por exemplo, para o corretor ter, cada corretor ter o seu CNPJ, daí se aglutinarem, e aí cada um emitir uma nota ou a nota de forma parcial. Esse é teu. Porque aí você não soma, né, os valores. Então imagine que você tem lá na imobiliária 10 corretores e cada um faz 10 mil por mês, foi o exemplo. Você já sairia de cara da primeira faixa, já iria recolher 19%. Né? Para finalizar, queria... Isso pessoa física? Não, pessoa jurídica. Esquece pessoa física. Pessoa física é CLT. 19%. 100 mil reais por mês, ali que é 19%. Entendeu? Se a empresa faturar acima de 100 mil reais por mês, é 19% alíquota. Porque acima de 768... Até 180 é tá aqui, ó. Né? É assim, ó, você aqui, ó. Compre aí. Acima de 720, perdi o negócio, meus chefes. Vai. É que se todas as vendas saírem só no CNPJ do teu imobiliário, Não. vai pagar alto. Mas. Não, acho que não é. Aqui, ó. Essa aí. Ó, que eu falei, se você receber 100 mil por mês, os 10 corretores lá, você pode pedir para 16, essa não é faixa. 16, desculpa. 16. É que 19 acho que é comércio, né? É outra atividade. É outra atividade. Mas essa é a anualmente, né, na declaração. Esse é o da empresa. Anualmente. É anualmente. É o valor anual. É isso aí. Valor É anual. isso aí. Eu vou falar para vocês, só para a gente não deixar em branco, que é uma das coisas mais importantes, que é uma coisa que eu gosto de falar para os corretores que vão lá nas minhas apresentações, que a nossa ideia principal é o quê? É servir para vocês como instrumento de venda também. Então, quando o corretor demonstra conhecimento, ele também melhora lá a venda dele, tá? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o ganho de capital nas operações imobiliárias, beleza? Então, imagine o seguinte, você vai lá, pessoal, vou vender minha casa. Qual que é a primeira pergunta que você tem que fazer? Você pretende comprar outro imóvel? Né? Eu pretendo comprar outro imóvel. Então, bacana, dá pra gente fazer o seguinte, você vai lá e, se o imóvel for até 440 mil reais, e você fizer a compra do imóvel novo ou a quitação do financiamento, você tem o benefício de não pagar o nosso amigo ganho de capital, que é de 15% sobre o lucro, tá? Na permuta, imagine o seguinte, eu vou trocar a minha casa por uma casa na praia, de mesmo valor. Tem ganho de capital? Não tem. Eu vou trocar a minha casa por uma casa na praia e mais R$1 milhão. Tem ganho de capital? Tem ganho de capital. De quanto? De R$1 milhão. Então você vai pagar lá 150 mil de imposto. É 15% até 5 milhões, se não me engano. Acho que eu tenho um slide aqui disso. Olha lá. Ó. Então 15 até 5 milhões, depois 17, 20 e 22, acima de 30 milhões. Ia ser bom vender, né? De 30 milhões. Quanto que dá a comissão de 30 milhões? Rapidinho aí. Hã? Aê, isso aí. Sabia que advogado só sabe 20%, né? O corretor sabe 6% de cabeça. Qualquer número que você me falar, eu sei quanto que é 20% disso. Inclusive, eu falo que se der uma merda, eu ganho 1,2 na comissão. Sabia? Se precisar de advogado, a gente vai cobrar 20%. Então vai ser 1,2 o valor da comissão. Então, o que é bacana a gente entender no ganho de capital? Saiu agora uma regra que aí vocês devem se deparar ao longo dos próximos meses, falando o seguinte, que você pode fazer uma denúncia espontânea e aí você vai pagar um imposto de só 4%, tá? Vocês viram isso ou não? Mas vai ser 16 de dezembro. Viram ou não? Viram? O que acontece? O governo
como o pessoal gosta de falar lá, tá, a carreta furacão é caro, né? Então não é fácil pagar as mordomias. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o seguinte: se você denunciar lá, falando o seguinte, olha, eu tive um ganho de capital aqui e eu quero pagar esse imposto equivalente. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer o seguinte, você vai lá, digamos o seguinte, eu comprei uma casa por 1 milhão e ela hoje vale 3 milhões. Eu tive um ganho de capital dela de 2 milhões. Só que eu só tenho que pagar o ganho de capital se eu fizer a venda dela. Como eu não vendi, o que o governo bonzinho fez? Olha, você vai lá e denuncia falando, pagando 4% só do teu imposto. Aí o trouxa pega e fala assim, olha, então eu vou pagar só... Quanto dá 4% de 2 milhões? 80 mil. Só vou pagar 80 mil agora pro governo, né? E aí eu vou lá e vendo a casa daqui a 6 meses. O que está na lei? Que aí eu pago a complementação, né? Só que eu pago a complementação pelo valor futuro. O 4% que eu paguei, Rafael, não tem correção, entendeu? Então eu vou pagar no frigir dos ovos muito mais do que eu pagaria se eu deixasse para pagar esse ganho de capital só lá na frente. E o que é bem importante? Quando vocês se depararem, por exemplo, com uma situação, você vai lá angariar o imóvel. A pessoa fala assim, olha, eu quero pegar esse imóvel aqui e eu quero vender. O meu pai faleceu, o imóvel está no nome dele, sou o único herdeiro, e aí eu vou vender o imóvel. Mas eu não quero gastar com advogado. Então, faz um inventário bem baratinho para mim, que aí eu vou pegar e depois eu vou vender. O que acontece? As despesas de inventário são em regra, tá, pessoal? 10% do valor do imóvel. Dá mais ou menos ali 5% de honorários do advogado, 2,7%, aliás, 4% no Paraná, né? Do imposto de transmissão, causa-mortes e doação. E mais 1% lá das demais despesas. Aí você vai lá, aconselha o seu cliente, vamos pagar menos para o advogado e fazer a venda do inventário por 100 mil, passa o imóvel para o seu nome, dali a 3 meses você vai e vende o imóvel por 1 milhão, 1 milhão e 100. O que aconteceu? Você teve um ganho de capital de R$1 milhão. Então você vai pagar mais 150 mil, tá? Parece uma besteira isso, mas assim, a gente vê sempre no escritório o pessoal pedindo para retificar o inventário para pagar o imposto lá para trás, para daí fazer a venda pelo valor correto, tá? Então, essa parte do ganho de capital não é obrigação do corretor saber, mas te ajuda a demonstrar conhecimento, tá? Você tem alguma dúvida sobre ganho de capital ou não? Esse material vai... Então, o material sempre a gente vende ao final, né, que é como a gente sobrevive, pelo módico valor de R$2 mil. O pessoal que estiver na internet também, brincadeira, não, a gente vai fornecer. Eu acho legal falar que, na verdade, por exemplo, a venda de terreno não vale o... Não tem isenção. Tem N de... Se não for o único... Imóvel na planta, tem capital? Então, o imóvel na planta, se você transferir ou se você declarar ele no teu imposto de renda, vai ter ganho de capital. Se você comprar sem RI, se você não passar para o nome e você não declarar, tem como descobrir? Não sei. Deixa eu perguntar. Não vamos dar conselhos ilegais ao vivo. Sempre fico na dúvida. Mas, né, entenderam? Tem a lei que até 180 dias da venda do imóvel, você não paga o ganho de capital. Só que eu fui ler as regras da tem 1 milhão de... Federal, mas assim, você vendeu o imóvel agora em novembro, você tem que pagar até 30 de dezembro o ganho de capital, exatamente. Mas se você tem obrigação de pagar, se você não paga, como que funciona? Porque Então, né? você, assim, ó, eu nunca fiz, tá? Não sei se o Michel já fez, mas em tese, você poderia pedir uma restituição, tá? Em tese. Mas, geralmente ele não cobra nesse meio tempo, né? Não dá tempo dele cobrar. Se você fez uma compra seguinte ali, de certa forma, corrigiu a infração, entendeu? Tem uma coisa que tem ninguém... obrigação mesmo, tem o prazo para recolher. Se
Se você recolher e depois você pode pedir restituição. Mas aí você vai demorar para... Vai demorar. Então, geralmente o pessoal não faz, ele vai demorar para cobrar. Entende? Sabe? Demora 1 ou 2 anos. Se você fizer a operação entre os 180 dias, ele não vai te cobrar. Você fez a declaração espontânea, que a gente chama, tá? Na prática, tá? Como é que funciona? Eu não achei nenhum lugar lá que diz assim, você vai declarar que está comprando, você comprou. Assim, ó. É que você vai declarar no imposto de renda. O imposto de renda vai ser em abril. Sim, mas é anual. Mas aí não sei se E é anual, justifica. É isso aí. Isso aí. Na prática, tá? Como é que funciona? Eu odeio direito tributário, tá? Mas qual que é o fato gerador tributário do direito à isenção? É o registro de imóveis do imóvel novo ou o que é? Entendeu? A Receita ela admite, como a declaração de imposto de renda é um ato de declaração, você pode declarar que você comprou um imóvel por meio de um contrato de gaveta. Né? Não necessariamente você tem que ter lá o registro de imóveis. Você pode ir lá e só declarar que você comprou aquele imóvel, perfeito? Tudo você pode declarar, o contrato você pode declarar. Entendeu? Mas na verdade, hoje em dia você tem que declarar a matrícula. Assim como o ganho de capital. Mas você pode declarar só que você por contrato de gaveta. Isso, Até tem uma curiosidade, o ganho de capital não é uma coisa de imóveis. Por exemplo, se você comprar um carro por 10 e vendeu por 20, você vai ter que pagar ganho de capital? Também tem que pagar ganho de capital. Se capital. você comprou uma máquina por 50 e vai vender por 200, você vai pagar ganho de capital? Ganho de capital é todo o patrimônio que valoriza. Inclusive não criptomoedas, né? Inclusive criptomoedas também. Comprou a bike de 30 e tá vendendo por 60. É ganho de capital. Já era. Ações, valorização. Então, assim, daí essa regra também da isenção do ganho de capital, ela só vale uma vez a cada 5 anos, tá? Então, mesmo se você atenda todas as condições e você troca de imóveis num período inferior a 5 anos, no segundo lá você vai se ferrar, não vai conseguir essa isenção. Beleza? Pessoal, a gente falou, documentação, ó. Que lembra que eu falei para vocês, ó, o contrato de compra e venda, você tem que deixar ele lá guardadinho para poder utilizar caso você caia na malha fina, né? E falamos do benefício. Eu vou só então finalizar. Você tem mais alguma? Não. Tem a pergunta só aqui do nosso amigo. No caso de divórcio. Tá? No caso de divórcio, a pessoa fica feliz. Não era isso, desculpa. Eu tenho uma caso de divórcio. Não, você tem um imóvel que foi comprado por juros de 50. Só que no divórcio, na separação de bens, esse imóvel foi avaliado por 150. Você tem praticamente 100. Mas se eu vender esse imóvel por 150, eu vou pagar ganho de capital, sendo que foi avaliado na divisa de bens. Não, veja só, se você fizer, por exemplo, a partilha igualitária, né, não vai ter sido feita a venda, beleza? Porque vai continuar. Então, mas aí a hora que você vender, cada um vai ter os 75 de lucro lá, de venda, né? Então ele tem um lucro lá, tá? Na operação. Porque quando você comprou, aí que é o problema do contador também, né? Do contabilizei. O contador declarou o quê? Que foi 25 de cada um ou que foi 50 de um dos dois? Se a declaração for 25 de cada um e a venda depois for 75 para cada um, normal, você teve um ganho de capital de 50. Não é esse o caso. Por exemplo, tinha 4 imóveis. Eu fiquei com 2, ela ficou com 2. Tá. Nesses imóveis, um foi comprado por 50, digamos, e só que foi na divisão de bens, ele entrou por valorização de 195, digamos. Aí como é que fica? Então, mas é que você não teve a venda, você teve a cessão para um dos cônjuges só. Venda é venda, tirar o imóvel da propriedade. Então, nesse caso, não tem ganho de capital. Entendeu? Aí, a hora que você vender, você vai ter ganho de capital. Mas aí você paga só aquele... No IR anterior vai ter lá. O imóvel era de tanto, passou a ser propriedade exclusiva de um dos cônjuges pelo valor de X. Ali não tem ganho de capital. Na venda dele futura, aí vai ter. Pode falar. O imóvel que comprou lá por 400, você fica uns 3, 4 anos, no início aí você fez reformas, melhorias, tudo, e você vende por 800. Não é um ganho de capital. Então, o que acontece? Existe lá, né, Michel, a possibilidade de você aumentar o valor do imóvel, né? Isso. Você... Assim,
Explica isso aí pra gente. É assim, ó. Opa. Vamos lá, comprei um imóvel lá por 150. Opa, tem que colocar isso também. Só segura ele. Comprei um imóvel por 150. O que eu tenho que fazer? Tudo que eu tiver de gasto com reforma desculpa, reforma não. Que valorize o imóvel, por exemplo, fiz uma garagem, fiz esse espaço aqui atrás. Eu posso ir somando, né, no valor. Tem que declarar e tem que guardar as notas. O que o pessoal na prática faz? Troquei a lâmpada, aumenta o valor do imóvel. Justamente para fugir do ganho de capital. Então, hoje, por exemplo, tem contador, inclusive, que ele faz um aumento anual regular. Todo ano aumenta 5 mil imóvel. E isso daí, se um dia pegar, é fraude, tá? Não pode. Para poder aumentar o preço do imóvel, só se tiver um gasto que de fato valorize o imóvel. Fiz uma garagem, fiz esse espaço aqui atrás. Ah, eu pintei a casa, pode? Não, não pode. Troquei a lâmpada? Não pode. Mas se fizer uma reforma... Não pode. Se for... Não pode. Não pode. Só o que soma o valor do imóvel. Só a manutenção não vale. Não tem como aumentar, né? Só a manutenção, a manutenção não. Mas hoje você paga 30 pau pra pintar uma casa, né? O pessoal faz isso. Que não falei, tem gente que só por trocar a lâmpada o cara valoriza o imóvel o valor da lâmpada. E você colocando o fotovoltaico? Se valorizar, daí valoriza. A fotovoltaica valorizaria. O fotovoltaico é aquecimento solar. Sim, daí pode ser. Só que daí eu não tenho uma resposta definitiva. É a interpretação da receita, né? A interpretação, ela tem que entender que de fato valorizou. Se ela entender que de fato valorizou... Sim, mas, por exemplo, até a pintura agrega valor. Só que a receita, na hora da dúvida, a receita ela vai jogar sempre contra a gente. Mas você tem que apresentar a nota, né? Você pegou comprou ela vai pedir nota, vai pedir tudo. Mas se você compra um apartamento que você não vai poder construir, você está detonado e você revitaliza ele, você não pode considerar notas. Não pode? Não pode. Todas as notas, tudo. O apartamento sim não. Só a manutenção não. A manutenção não. Destruído. Daí funcionaria assim, ó. Você comprou ele por quanto? 180. Só que daí, quanto que o vizinho do lado bom tava vendendo? 230. Daí sim. Entendeu, né? Você tem que comprar barato. Agora, se você comprar por um valor justo e vai querer somar nesse valor, não pode, né? Não, mas se for nesse caso detonado o valor barato e daí o valor de mercado... Daí justifica, porque você reformou, você comprou barato, né? Você comprou barato. Agora, se você comprou pelo valor justo, que nem, por exemplo, a casa, colocou o equipamento ali, tem que ter de fato valorizado a casa, né? Isso, senão ele pode... Sim. O problema é se a Receita entender que isso daí não faz parte do imóvel. Entende que isso daí é retirado, pode ser retirado. Entende? Só que daí não tem uma resposta definitiva, vai do fiscal, né? Daí não tem uma manifestação no CARF com relação a isso, né? Geralmente, para ele, o equipamento aqui que tá, ele não tem um valor ele não tá dentro. Por exemplo, se eu trocar a geladeira ali ou trocar o painel fotovoltaico, é uma coisa que eu coloco e tiro a qualquer momento. Entendeu, né? Sim. Se não você está dizendo para o Copel, agora tem imposto para você pagar agora se você for usar... O que eu faria? Eu sou daquele que se eu trocar a lâmpada eu aumento o valor do imóvel. Entende? Eu sou daquele que se trocar uma lâmpada eu aumento o valor do imóvel. Por quê? Para fugir do ganho de capital. Entende? Por quê? Porque a Receita tem 5 anos para pegar. Se você não vender o imóvel em 5 anos, dificilmente ela não vai pegar. Entendeu? Então, eu... que a cada 5 anos você só precisa comprovar dos últimos 5. Isso. Passou 6 anos. Ela não vai pedir. Então, por exemplo, eu sou a pessoa que qualquer lâmpada que eu troco, todo ano eu faço uma valorização do imóvel. Por quê? Justamente por causa do ganho de capital. Então, no cenário do senhor, eu não sei como a Receita entenderia, mas se eu fosse dar uma opinião minha, eu colocaria. Valorizo o imóvel. Tudo que gastou disso daí, e a tua pintura, também colocaria, e a tua reforma ali, principalmente, eu também colocaria. Mas aí se você guardar todas as notas fiscais que você pediu, todo o material de construção, para o endereço do imóvel, e você pegar nota fiscal ou qualquer prestador de serviço e entregar ali para você, que você pagou para aquele endereço, o fiscal da Receita considera. Isso. Se ele entender que valorizou, tem que guardar, porque ele pode cair na malha fina. Tem que estar no endereço do apartamento reformado, não pode estar num outro que você tem o cadastro já dentro da empresa.
Não, ela tem usa que... do CPF. Como você tem um apartamento, você comprou material para arrumar a tua casa da praia e quer ativar aqui nesse? Não pode. Não, é que você. O Ah, não, aconteceu isso comigo. É que entendeu? É que eu entendi, Eles entregam. mas entendeu? A Receita pensa assim, eu tô fazendo um pensamento escandaloso, né? Você quer arrumar o apartamento aqui, você comprou material para arrumar a tua casa da praia. Entendeu? A Receita ela só bate nome, bate crachá. Entendeu, né? Mas ali no teu caso, daí vai ter endereço da entrega, né? Entendeu? Não, que o pedreiro ia tirar tudo, retirar tudo. Ah, não, daí ferrou. A Receita só Daí- bate crachá, né? Você Daí entrega dançou. outro endereço, ela tá achando que você tá reformando a tua casa. Pessoal, então a gente está encerrando aqui. Vou reforçar o convite, então, semana que vem, para a gente falar lá no escritório. Está nessa de nômade, né? Um de cada dia um lugar. Mas o resto do mês está lá no escritório. Sobre incorporação, a ideia é fazer uma continuação da semana passada, mas a gente vai retomar alguns pontos lá e vai passar para vocês, tentar para vocês o mais completo possível, beleza? A gente vai começar às 18h30, então quem quiser chegar um pouquinho antes, às 18 horas a gente já vai estar por lá. Tomar um chopinho e tal, daquele jeito, né? O pessoal conhece. E no dia 19 a gente fala sobre regularização imobiliária com a Andrea Barros e dia 26 sobre loteamentos com a Raquel Dombrowski, beleza? Fica à disposição aí, quem não está no nosso grupo ainda de direito imobiliário, entra lá, me chama no direct que eu incluo no grupo. Só não pode mandar bom dia, boa tarde, boa noite. O resto pode mandar tudo, né? Do Tigrinho, né? Tem o jogo do Tigrinho lá. Porra, gastei uma grana naquele jogo lá, você acredita? O cara entrou, me cheves do grupo, aí eu tava fazendo audiência, cara, vi acho que umas 2 horas depois, né? Aí eu excluí, que tinha acho que 3 administrando o grupo lá, tirei, fiquei só eu. Aí bloqueei, agora só acessa se eu permitir. Aí às vezes o pessoal aí tá assim, tô tentando entrar e não tá dando certo. Beleza? Pessoal, obrigado então. Valeu, até a próxima. Obrigado. Pessoal, a gente pode tirar uma foto? Eu gostei